Fechou? Salve, salve, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você vai assistir a gente. Estamos aqui nesse momento maravilhoso com o quinto episódio. Quinto episódio, cara. Netflix. Disney Plus. Nos patrocine. Estamos aqui com esse momento que é surreal de bom. Hoje a gente trouxe aqui esse convidado maravilhoso, Marcelo Acosta, para participar, para sentir esse nosso ambiente, para ele amar também como a gente ama. Enfim, gente, vamos lá para mais um show, porque todo mundo que vem aqui tá dando um show. Isso é verdade. Então, Nossa. isso daqui não tem preço. É verdade. É assim, a gente tá realmente Se divertindo e aprendendo horrores. Exatamente. É verdade. Vamos para nossa aula de hoje, que vai ser maravilhosa, né, Will? Que você aí que conhece. Eu quero que você fale no detalhe, esse super cara que tá aqui do meu lado hoje pra gente dar... Introduza o nosso convidado. sem pensamentos diferentes. Tá Essa certo. palavra introduzir, por Jesus, gentileza. Vamos lá. Lembrando, gente, que eu até pulei isso, eu tô tão empolgada. O Will, que é nosso querido advogado. Fernanda, nossa gerente Linda. maravilhosa. Tá montando a sua super mega equipe em Brasília, Olha, que boa. vai arrebentar. Grupo E Elite. eu- Grupo Elite. Vai arrebentar mesmo. E eu, Claudinha, lá na gestão de rede, firme e forte com os meus médicos, meus hospitais, minhas clínicas maravilhosas, que eu amo de paixão. É isso aí. Vai lá, Wilkie. Você tá bem? Tô Tá bem? Tô medicada. Tá medicada? Tomou, tá tudo bem. Rivotril. Frontal. Mas eu quero fazer uma reclamação. Opa. Eu quero fazer agora. Não, antes de qualquer coisa, eu Antes quero de fazer uma qualquer reclamação. Você só pergunta se Cláudia tá bem. Não tem um episódio que você Mentira. me pergunta se eu tô bem. É? ADR. Cara, Abençoa, Senhor. Ele irá, você tá bem. Você tá bem? obrigada por perguntar, foi tão espontâneo. Então, Bem de você. Bem de Veio de você. Sabe, acordei pensando em perguntar se você tava bem. Pronto, já fiz meu momento DR Desculpa. e passou. Pronto, agora vamos. Momento Desculpa. ciúme. Porque assim, a Fernanda já me matou hoje de manhã. Ela tá achando que eu tinha morrido hoje de manhã. Não, ele me aparece, chega, liga, fala, tipo, primeiro a falar que acordou, e aí chegou, tipo, não foi muito tarde, mas chegou assim, alguma coisa, porque pra mim, tipo, 10 minutos, a pessoa que acordou e não chegou, falou, pronto, bateu o carro, AVC, meu Deus! Gente, Eu já pra criei mim, pra uma quem coisa louca não na minha conhece a cabeça. Fernanda no dia a dia, ela é meia... Maluco. Rivotril. Segura Pronto. na veia. Pronto, passando nesse momento, Ai, por ai. favor, porque hoje é um dia que eu estou tão feliz, você não tem ideia. Não tem palavras pra minha explicação de estar recebendo isso. Gente, eles são amigos de berço. Nossa, eu tô muito feliz. maternal. você De não tem berço. ideia, cara. Agora sim, Ai. berço grande, meu irmão. A minha cabeça não é tão grande. Eu sei que ele tá falando minha cabeça. Cara, muito feliz hoje. O Marcelo, assim, ele tem uma história especial para mim, né? Para mim, em relação ao Rodada de Seguros, porque quando tudo isso começou, eu comecei a procurar pessoas, né? Para buscar informação. Eu sou um maníaco por informação. Eu gosto de estudar e eu gosto de conhecer pessoas que conhecem um determinado assunto, entendeu? Inteligente. Não, sabe por quê? Olha só. Uma coisa é você estudar um conteúdo no livro, num artigo, e uma outra coisa é você conhecer uma pessoa que tem a mesma ambição por estudo que você, mas ela vai te trazer, primeiro, experiência profissional. Sim. Ela já quebrou a cara, ela já fez de novo, ela deu certo e ela volta com toda essa bagagem pra você. Uhum. E ela vem com a bagagem E melhorada. o Marcelo é isso. Agora, olha que loucura o Marcelo, em especial o Marcelo. Tava eu conversando com alguns amigos, né? E aí
falando do projeto e tal, bababá. Não, eu tô com um projeto com algumas amigas, assim, a ideia é essa. Aí um cara falou, poxa, eu conheço um cara, Marcelo, e eu vou apresentar vocês. Falei, tá bom. E eu achando que ele já tinha falado do Marcelo de mim, falando que a gente já tinha, enturmei com o Marcelo. E tudo certo, enturmei com o Marcelo foi receptivo, não, cara, vem aqui, vamos tomar um café, e, poxa, né, o meu sangue colombiano não me permite negar um café pra ninguém, não foi isso? Falou assim, meu sangue colombiano, falou em café, vamos embora. Aí fui lá, conversei, Marcelo conversou comigo por mais de 1 hora, entendeu? Super gentil. Cheguei em casa, falei, amor, cara gentil demais, o cara foi educado comigo, liguei pra Fernanda, conheci um cara aqui, Aí, daqui a pouco, Fernando e Marcelo são amigos, Sim. de marista, de infância, bababá. Já falei, De puxa, carona de Tá BMW. do mesmo- de carona de BMW, Olha, de carona de BMW, tudo só certo. assim, amigo, É. sucesso. Então- Isso, várias, então já- né, viagem pra o- Europa, né? é. Verdade. Então, o Marcelo, ele tá no início, né? Tá na base dessas informações assim, e foi muito legal porque o Marcelo, ele trouxe uma pegada, né, de esclarecimento e de uma forma muito franca. Falou assim, cara, isso aqui o mercado tá cheio. Isso aqui tem um monte, mas aqui não. Os caras bons, os caras que estudam, os caras assim, assado. Eu saí, além de inspirado, eu saí motivado a estudar, a buscar formação, entendeu? Isso é o melhor. Então, sensacional. O Marcelo tá com isso. Então, nós estamos aqui com esse carioca, né? Torcedor do Fluminense, apaixonado pelo Fluminense, Graças a Deus. entendeu? Pai do Rafa, pai da Annelise, casado com a Natasha. Natasha, amiga. Casado com a Natasha. Mas também hoje eu vou fazer assim. Pronto, passou. E né, sócio da WME, MBA em gestão empresarial. O cara é um monstro, o cara sabe tudo de gestão empresarial, o cara sabe de marketing, o cara sabe de seguros, o cara é um monstro no plano de saúde. Ele é um ícone e com todas as pessoas que eu pude falar sobre o Marcelo, todas, absolutamente todas, têm o mesmo ponto de vista. Fala assim, cara, ele é bom. Ele é bom, ele é diferente, ele é criterioso, ele estuda, ele leva informação. Então, é essa fera que nós trouxemos hoje por Rodada de Seguros. E é esse cara que vai dividir essa manhã conosco aqui, de muito conhecimento, de muita informação. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Muito bem-vindo ao Rodada. Obrigado. Tá joia? E aí, fala de um pouquinho de você pra gente. Sim, obrigado pela introdução. Eu sou humilde. E é verdade, ele é mesmo. Quem conhece ele fala assim, não sabe. Eu acho assim, foi uma trajetória muito legal até aqui. Realmente essa história é muito engraçada e é o meu dia a dia. Acho que as pessoas que querem conversar e querem ter uma noção um pouco maior, a gente tem que dar informação. Sim. Então eu fui um cara que na minha trajetória, desde o meu pai, que é uma mega enciclopédia, né? Até o cara do cafezinho que eu sentei um dia, um corretor que eu sentei para tomar um café, todo mundo traz alguma informação. Eu gosto disso, eu gosto de trazer informações para mim. E foi isso, assim, a minha trajetória, começando marista, há 10 mil anos atrás. Mas, assim... Não tão quanto você, cara. A gente tá numa pegada bem diferentezinha. Ai. A gente tava brincando antes, né, que a gente é da... Cara, de Da novo época esse bullying, velho. Porque você não tava perguntando como eu estava, né? Então, De novo esse bullying, velho. Mas a gente fez uma piada sua, a gente falou mal de você bem ali quando você não chegou. Quando eu achei que você tava tendo um problema, a gente tava falando mal de você. Tá bom. Eu estava falando mal de Tá bom, você. eu vou solicitar as câmeras. Não, assim, porque a gente vê, é da época... Do Nossa, Orkut. pré-Orkut, cara. Pré-Orkut. Acho que até pré-Orkut. Você ficava de madrugada pra poder acessar, entendeu? Caraca. Só podia entrar com convite, o negócio, entendeu? Aham. Então, realmente, mas desde essa época mesmo, eu sempre fui apaixonado por marketing, por entender, né, tudo que permeava isso. E, lógico, a introdução foi com meu pai. E aí foi muito legal, assim, eu passei por muitas pessoas, ele me introduziu a muitas pessoas nesse mercado. E aí o que eu falo é que quem vê close não vê corre. Eu passei por muita coisa, eu saí desse mercado segurador, eu falava, não, cruz credo, não quero, né? Porque eu não tinha, talvez, a inteligência emocional na época de entender que aquilo ali era um legado, né?
Uhum. Na verdade, mais do que, digamos, uma coisa ruim, do tipo, ele é filho do Dr. Edgar. Né? Ele tá aqui porque ele é filho do Dr. Edgar. Não, era um legado que eu tinha que ter. Eu tinha que filtrar todo aquele conhecimento dele para poder fazer as coisas. Mas aí eu passei por muita coisa aí, né? A gente vai conversar sobre aqui, já passei por coisa demais. Já de hoteleiro a ficar... Mas aí, Cara, demais, assim, muita coisa. Sensacional. Essa história, além de inspiradora, é um assunto, assim, interessante, até que eu um pouco me identifico contigo, porque você falou do seu pai, do Dr. Edgar. Eu sou filho de um advogado. Sim. A minha diferença de advocacia para o meu pai são de 20 anos de advocacia. Então, quando eu comecei a advogar, o meu pai me colocou no escritório com 20 anos de porta aberta. Entendeu? Sim. E aí, durante muito tempo, as pessoas me olhavam assim, esse é o filho do doutor, fulano. Mas aí, de repente, eu comecei a coisa foi desenvolvendo, e aí, daqui a pouco, nós viramos, eu deixei de ser o filho, para ter o meu nome, e daqui a pouco eu vi até as pessoas falando assim, teu sócio, você trabalha com o Dr. Wilker, falando pro meu pai, só falando pro meu pai, assim, sabe? Assim, achei legal porque você começa, e você, apesar de todo o seu histórico familiar, né, sem comentários falar do seu pai, né, sem comentários, mas você desenvolveu uma própria metodologia, você desenvolveu uma característica sua, entendeu? Você virou Marcela Costa, você virou a cara da WME. Marcela, Exatamente. tá? Então, é muito legal. E aí, exatamente, você hoje, você é o Marcela Costa. Violento. Né? Referência, um ícone e, poxa, uma pessoa que todo mundo fala bem no mercado, que todo mundo procura para soluções positivas. Então, eu queria que você comentasse com a gente esse seu caminhar profissional, essa sua evolução profissional. A gente olha pra você e fala, cara, é um cara forte. Exatamente. É um cara muito, muito foda. E aí fala assim, isso aí pra ele... Cara, então assim, a gente queria entender que pra você ser o que você é hoje, você passou por muitas coisas, muitos maus bocados, né? Então, assim, não é tão simples assim, tá na estrutura, agora, Marcelo Acosta. Então, assim, é isso que a gente queria saber um pouquinho. Não, assim, carreira profissional. Tudo começou porque numa época que tinha uma corretora, né, que chamava Suporte, onde meu pai começou. Ai, gente, eu trabalhei na Suporte. Eu não trabalhei na Sou Suporte, mas mas assim, eu trabalhei depois na Aliança, mas... Também trabalhei na Aliança. A Fernanda me persegue. Acabei de percebemos agora, dessa conversa que ela me persegue. Tinha a Arca de Noé. Trabalhei na Arca de Noé. Isso é com você. Mas eu trabalhei na Arca de Noé. Já vou bulinar você mais um pouquinho. O seguro da frota da Arca de Noé foi eu que fiz. Seguro de perdas e danos. A frota da Arca de Noé. Você escutou isso? Foi boa, velho. Foi boa. Gente, chega, vai. Não, assim, mas a grande realidade começou no Suporte, então ali eu tive uma série de conhecimentos de pessoas, tal, bem no início, no primórdio, só vendia Golden Cross. Olha aí. Né? Melhor empresa da vida. Saudades Golden Cross, patrocinar eles. Também mas a grande realidade é que ali já começou o início, né? De eu ver meu pai montando aquilo, depois eu vi ele montar a Aliança. Fui um dos primeiros empregados da Aliança, trabalhava na área de relacionamento. Só que eu ainda tinha o que eu falei pra vocês no início, eu tinha aquela coisa, cara, não quero ser o filhinho do Dr. Edgar que veio aqui, né? Eu quero fazer meu próprio caminho. E acabei indo pro Rio de Janeiro, onde eu nasci, na verdade. Fui pra lá exatamente permeado para ser um executivo de seguros. O sonho do meu pai é que eu fosse um executivo de seguros. E aí, aqui eu fazia FUNENSEG, comecei a fazer, muito sem querer mesmo de querer fazer, porque imagina, tinha 20 e poucos anos, eu tinha que ir todo dia de noite. Putz. E aí eu ficava lá no setor de rádio e TV Sul, nossa. Massacrante. Era pra estacionar, você chegava pra estacionar, era horrível, pra ir embora, pior ainda. E aí eu não queria fazer, mas eu acabei conhecendo e tal. E existia a primeira turma de administração em seguros na FUNENSEG, lá no Rio de Janeiro. Aí eu falei, meu pai ficou sabendo, não, vamos, sair no Correio Brasiliense, tinha uma foto minha. Olha, especialidade, seguros, o ramo do futuro. Né? E eu ainda tava naquela, que legal, né? Bacana. Vamos lá. Aí fui. Aquela piscada fácil, né? Muito legal. Isso, muito bom. Vai dar certo. Vai dar certo, tem tudo pra dar certo. E aí, assim que eu cheguei lá, eu falo que eu sou dividido em marcos. Eu fui pra Mongeral.
onde a Fernanda trabalha. Onde eu trabalho? Eu tô com medo, eu acho. Aí eu fui pra Bom Geral. E ali eu tive uma primeira experiência muito boa empresarial. Por quê? Eu era treinando na Bom Geral. E aí eu não sabia, mas secretamente meu pai, o Helder Molina, que é um cara que eu acho fenomenal também, é um cara extremamente inovador, assim, cara, 10 minutos com ele são 10 anos de aprendizado. E aí, consequentemente, eles montaram que eu andasse em todas as áreas da seguradora. Então, desde o cara que serviu o cafezinho, desde o atuário, do gestor, de tudo. E aí, a minha virada de chave foi que existia uma empresa chamada Bearing Point, que tinha procurado o Helder e queria montar o primeiro CRM em uma seguradora. Uhum. E eu lembro que no dia o Helder falou assim, olha, quem não inova morre. E aquilo ficou na minha cabeça, né? Aí o que eu fiz? Larguei tudo, larguei o treino na Bom Geral para ir para uma empresa de CRM aqui no Brasil. Estava estabelecendo aqui no Brasil e estava implantando o primeiro CRM para Vale do Rio Doce. Só isso. Só isso. Pra Vale do Rio Doce. Besteira. Aí fui para os Estados Unidos e aí começou aquele conceito básico, né? E eu assistia muitas coisas e aí todo mundo falava, olha, o futuro são as mídias sociais. Aí, como eu falei, que tinha um professor que falava assim, olha, tem uma empresa aí chamada Google que tá chegando. Olha aí. Olha isso. Então, assim, a gente não... Mas você tem quantos anos, irmão? Eu tenho 35. Mentira. É outro que chega aqui, então eu tenho 20 anos. Mas eu já passei uma Arca de Noé. Eu trabalhei com a Fernanda lá na década de 60. Lá com o JK, quando chegou aqui. Com a Fernanda lá em JK. Não, eu fico brincando, cara. Inclusive, eu mandei uma carta dos Estados Unidos pra cá falando Pra do Google. Pra Fernanda se Para a ligar. Fernanda. Fala, Fernanda, se liga que lá vem o Google. Datilografado e tudo mais. Datilografada máquina Olivetti. Não, mas a realidade, assim, é porque, pô, eu sou da época do SMS, né, cara? Que você tinha 150 caracteres pra falar alguma coisa. Uhum. Aí você falava, e aí, gatinha? Uhum. E aí, A do Wilker é quando ele talhava assim na pedra. Era essa época. Eu aqui, ele, a gente é bem tranquilo. Você não, Você mais, tá? Tá bom, É beleza. só dizer isso. não, não, e era muito... Tá mais leve agora? Sinal de fumaça. Tá? Sinal de fumaça, assim. Não, mas, cara, era muito legal, assim. E eu acabei indo, fui para os Estados Unidos, aí tinha um conceito completamente de estudo de mercado. E o que eu achava legal naquela experiência? O que estava buscando a Ariba SAP? Ela queria explicar para a Vale do Rio Doce como era o fator de compra, ou seja, como ela comprava e como melhorar a compra. Quem não sabe, o fator de compra antigamente você botava 10 pessoas numa sala e cada uma vendia uma caneta. E não, eles queriam sistematizar exatamente isso. Eu dei uma porrada, falei que ia dar uma porrada. E faziam como sistematizar aquele processo. E era muito legal, porque você pegava bem o primórdio daquilo. Eu peguei o primórdio do Salesforce. Que massa. Né? E aí eu falei, bom, numa conversa informal, aí tinha uma gestora que falou assim, Marcelo, você quer entender de CRM, você quer entender de banco de dados, de estudo de mercado, você tem que ir para hotelaria. Aí, hotelaria... A gente não consegue fazer essa associação, né? É difícil até... Hotelaria? Aí, hotelaria... Beleza, vamos ver. Aí eu realmente fui pesquisar sobre o assunto, porque eu sou chato pra essas coisas. Aí eu usei o Google. Usei o Google. Fui na hotelaria. Aí começou a falar, não, olha, a hotelaria tem um sistema de atendimento ao cliente, a hotelaria consegue fazer toda a parte comercial de forma diferente. Aí, de novo, larguei tudo de novo e fui pra hotelaria. E lá, realmente, era extraordinário. Era um ponto fora da curva total. Por quê? O que o hoteleiro faz? O princípio básico do hoteleiro é, eu quero que você volte. Olha isso, É velho. muito Entendeu? forte, né? Legal. Sim, você precisa voltar. E eu tenho uma chance de fazer você voltar. É isso. Se você não fazer isso, você tem uma Sensacional. concorrente. Cara, é pesado, né? É. Chega a ser, parece tão... extraordinário. Quebra de Sim, mas assim, paradigmas. é muito É, pesado é muito essa legal. ideia. Eu tenho que fazer você voltar e eu só tenho uma chance. Só tem uma forte. chance. E aí, como eu comecei a perceber? Eu comecei a entrar na área de relacionamento. Então, o relacionamento era, você tinha que fazer todo o processo. E existia uma ferramenta chamada Opera, que era assim, cara, o Wilker foi lá
e ele tem alergia a amendoim. Aí eu digitava, o Wilker tem alergia a amendoim. E isso ia para todos os Sheratons e toda a rede Star no mundo inteiro. E onde você fosse, o garçom ia falar para você, você tem alergia a amendoim, né? Olha. Então, tudo bem, eu vou trazer aqui massa, seu... né? Não, cuidado que isso aqui tem amendoim, sim. Uhum. Ou, o cara, ele quer 5 travesseiros. Onde ele fosse no Sheraton, ele tinha 5 travesseiros. Então, essa experiência de CRM, de conhecimento do seu cliente, era muito assustadora. Que eu fui ver depois no Google, que realmente o Google faz uso, o Facebook, o Instagram, ao ponto de saber exatamente o que o cara quer e o fator de compra dele, o que ele quer comprar. Depois disso, eu fui para a área comercial. E aí eu vi um outro mundo. O hoteleiro, ele primeiro tem que saber demais do seu concorrente. Aquela coisa, eu tenho uma chance. Se eu não for, o cara vai para concorrente. E outro é o fator de estudo de mercado. Ou seja, eu tenho que saber o preço. Eu tenho que flutuar o preço de acordo com a época. E eu lembro que chegava o gerente geral, ele sentava e falava assim, ó, dia 1º de janeiro, você tem um ano aí, o que você vai fazer? Aí você começa a pensar nas datas óbvias. Não, o hotel vai estar cheio no carnaval, é meio do ano. Aí ele fala assim, não, bacana. E outubro? E maio, que não tem nada. Você vai fazer o quê? Aí você começava a pensar, fazia estudo. Eu falei para as meninas aqui antes que eu cheguei a fazer show do Saulo, imagina. Para chamar gente para passar final de semana, porque a gente tinha estudado que o cara estava em alta. Né? Então, era um estudo muito aprimorado. E aí eu comecei a ir do Sheraton, fui para um resort, que era o Nanai. Você trabalhando no Nanai também? Não, Trabalhei né? no Nanai. Eu tenho uma foto atrás disso aqui. E aí, no Nanai, aí já era uma hospedagem de luxo, alto padrão, Salinas de Maragogi, que aí foi eu e a Natasha, que a Natasha também é Eu hoteleira. achei que eu fui a Fernanda. Eu era modelo lá. Aí, eu lembro. Aí, a grande realidade, assim, que eu comecei a aprender demais de você abraçar seu cliente, de você entender seu mercado e abraçar seu cliente. E aí, fui para Foz do Iguaçu, assim, dei uma volta aí no mundo. E outra coisa que eu aprendi também lá foi o treinamento constante. O treinamento leva à perfeição. Né? Então, eu tinha um gestor que ele falava para mim, Marcelo, treinamento leva à perfeição. Se você não treina, você se acomoda e você não aprende coisas novas. Então, aí eu lembrava, quem inova, não inova morre. Tem que treinar, tem que estudar seu mercado. E aí, lógico, hoteleiro, eu não lembro de um final de semana que eu não trabalhei. Natal e Ano Novo não existia para mim. E o princípio do hoteleiro, você, hoteleiro que está me vendo hoje, já ouviu falar que enquanto você se diverte, eu trabalho. Entendeu? Então, esse era o nosso princípio. É uma vida realmente... Difícil. Agora que eu E a gente agora não que eu tô consegue- pensando E a nisso... gente não consegue parar, a gente tem a experiência, mas a gente não fala assim, meu Deus, como é que ele sabe que eu quero isso, que é confortável pra mim assim, que não é, a sensação, a gente não consegue parar pra raciocinar o quanto esse mercado estuda, né? Como eles estavam à frente de muitas coisas, a compra, a comercialização de produtos na rede, né, na parte digital, eles deram um salto e a gente não tem essa percepção. Você falando aqui agora é uma questão... que a gente vai se tocando. Vai criando e caindo a ficha. Sim, eu lembro que na época E eu que era hoteleiro. experiência, né? Sim, era Que uma experiência bacana. experiência, O cara traz uma bagagem que colchão maravilhoso. Traz uma bagagem comercial puxando isso absurda. pro nosso mercado, assim. Sim. Que colchão. Não, porque assim, a gente participava de várias feiras, tinham feiras internacionais, feiras nacionais, somente de inovação na hotelaria. Ou seja, desde de o cara não ter que cegar uma chave, poder ter um relógio que desbloqueia, até o fato de você ter as OTAs, né, que é tipo decolar.com, inovando, tal, deixar um pouco desse online, esse offline, começar a ir para online. E se vocês lembrarem mesmo, a gente está até brincando, os primeiros lugares de venda online eram passagens, hotéis, então eles sempre faziam isso. E aí, como eu vim parar aqui, né, de novo em Brasília? Primeiro que tinha o fator psicológico, né, que a gente brincou. Sim. Eu ficava pensando, cara, já rodei tanto lugar, tava no Rio, fui para Recife, fui para São Paulo, fui para os Estados Unidos. E agora voltar para Brasília, para mim, psicologicamente, era muito complicado. Mas eu comecei, como eu falei para vocês, tudo muito mercado. E aí meu pai me ligou e falou assim, Marcelo, eu quero fazer uma coisa diferente.
E eu, tá bom, então vamos lá. Então vamos fazer uma coisa diferente. E aí comecei a vir, estudar o mercado, fiz a segunda parte da SUSEP, conversava com os corretores, fui muito sacaneado porque vendia plano de saúde, né? Mas de BMW, né? De BMW. Eu tenho que contar só um adendo dessa história, porque assim, a gente brinca muito que a gente é muito desvalorizado no ramo de seguros, né? Marginalizado. Aí o que acontece? Aí todo dia. Eu chegava lá e falava assim, porque isso daí, né? Só para corretor de plano de saúde, né? Uhum. Porque isso daí é um subproduto, né? O que vende aqui é Lá na serviço aula que a gente na agrícola. Funeseg. Lá na Funeseg. É. E eu todo dia. Aí eles marcaram uma resenha um dia, não, vamos lá, tal. Aí eu tava sem carro na época, eu tinha acabado de voltar. Aí cheguei pra minha mãe, beijo, mãe. Falei, pô, mãe, me presta seu carro. Aí ela tem uma BMW, uma X1. Aí esperei todo mundo chegar, né? Cheguei por último, corta pra cena de filme, né? Botando óculos, saindo do carro. Aí o pessoal, pô, Marcelo, tá bem, né? O que é isso daí? Plano de saúde. Toma, desavisado! Receba! Muito boa, amiga. Essa foi boa. Essa foi engraçada. Achando o quê? Não, mas aí voltei, foi muito engraçado. Aí eu tive uma primeira experiência bem legal. A gente tinha que introduzir uma operadora aqui em Brasília. E a gente não sabia como fazer, a realidade é essa. E aí eu comecei a fazer o que eu sempre gostei de fazer. Eu comecei a ver as operadoras que tinham aqui. E aí comecei a ver cada erro de cada uma. Aí meu pai falou, não, olha, falei com o gestor de rede, tem que fazer tais hospitais, de menor custo para não impactar no preço. Que isso é uma coisa interessante até de uma operadora. Porque a gente acha que é só botar lá. Não, põe lá o Anchieta, que é super barato. Né? Tá bom. Só aí depois esquece que tem que pagar o preço. Né? Exatamente. Aí, o boleto chega, né? O boleto chega. O boleto vai chegar. E aí, vai vencer. Vamos ver a hora comercial, como é que a gente faz. Aí eles queriam vender online, o que era totalmente inovador aqui pro ramo de plano de saúde. As seguradoras já faziam isso, mas o plano de saúde não fazia. Então, quem tá aí, que já tá há muito tempo no mercado, sabe que a gente recebia, assim, bolos de papel carbonado. A proposta carbonada, nossa senhora. Até hoje nos meus treinamentos eu levo uma. Vocês são velhos, hein? Na época do cartão de crédito, quando você chegava na loja, cara... Fazia assim. Lembra? Não é do meu tempo, não é do meu tempo. Que isso, é sim. Tchau. Eu peguei isso, porra. Mas o cartão passava no carbono assim, vá. Tchau. Mas isso é maneiro, isso aí. Não, e aí, o que acontecia? Chegava com uma propostona. Nossa, cara, eu chegava com uma proposta. Aí, às vezes, o cara morava lá em, sei lá, no Guará e o cliente morava em Planaltina. Tem que pegar a assinatura. Aí o cara pegava o carro, ia lá em Planaltina, voltava, entregava na operadora, e a operadora olhava assim, tá faltando a assinatura, né? Aí volta de novo, pega a assinatura de novo, volta. Eita, aqui ó, página 10, tá sem rúbrica. Aí, o cara gastando gasolina. A comissão dele já foi ali. Tudo bem que na época a gasolina era mais barata. Né, assim. Mas mesmo assim... o tempo que o cara gastava... Era horrível, assim. Imagina. E aí, até hoje, quando o corretor olha pra mim assim, esse sistema não funciona, esse sistema é muito lento. Aí eu brinquei, né? Steve Jobs agora. Agora você, né? Você Bill Gates, né? Você não sabe o que é aí o problema, tá? Pega uma folha de carbono e fala assim, mano, se vira, pá. Se vira, vai lá e entrega pessoalmente. Mas assim, inovou tanto que aí eu lembro que a gente começou, eu lembro nitidamente disso, a gente começou vendendo 2 vidas em 2 vigências. O que é horrível, assim, horrível mesmo. E aí a gente entregou essa task vendendo 300 e... Eu não sei, não vou saber o número exato, mas é 79 ou 89 vidas por vigência. Que é muito, é um salto astronômico. E tudo isso foi feito utilizando aquilo que eu sabia. Né? Então, estudo de mercado, entender o que eu estava fazendo. Eu brincava muito que o padrão comercial é você entender tão bem. É a arte da guerra mesmo. Você tem que entender... o seu adversário para poder vencê-lo antes mesmo da batalha. Então, você pegava e fazia todo o estudo dos seus concorrentes ao ponto do cara olhar para mim. Eu lembro que tinha um gestor da outra operadora que falou assim, Marcelo, é humanamente impossível competir com você.
Porque você chegou com tanta coisa e sabia tanto da gente que eu conseguia falar, não faz isso porque lá tem tal erro. Isso aqui não vai dar certo. Isso aqui vai dar ruim. Eu acho isso extraordinário. Conhecer o adversário, né? Porque é muito bom você conhecer o seu adversário, porém, o dia a dia as pessoas elas querem atropelar tanto o processo. A única coisa que elas não param para pensar é o que o adversário está fazendo e o detalhe do que ele está fazendo, que é justamente o erro. Sim. Sobre a grande maioria das vezes. Das São os vezes, pontos fortes e os fracos que você Uhum. consegue trabalhar, mas o ponto fraco da concorrência é o momento que você vai entrar com o seu diferencial. Então, esse aqui é o meu Sim. diferencial em relação a esse. Né? Então, assim, o ponto forte que ela tem, permanecer ali. Mas esse ponto fraco aqui, eu consigo encaixar isso aqui. Aí você vai, Exato. né? Não, porque a grande Quebra realidade era cabeça. essa, né? E aí a gente foi tão bem nessa época que aí o Dr. Edgar me chamou a Sandra, que é minha irmã, minha sócia. Beijo, Sandra. Não, eu brinco muito que se não fosse ela, eu não conseguia fazer metade do que eu faço hoje. E aí ela chegou, falou assim, pô, meu pai quer conversar com a gente, vamos montar uma corretora. Aí eu falei, cara, corretora tem muita. Vamos montar, então, uma assessoria. Aí larguei a CETESC, continuo vendendo e tal, sou muito grato pelo que eu aprendi. E aí peguei a enciclopédia que é o Dr. Edgar e falei assim, então vou montar uma assessoria. Só que aí é aquela mesma coisa, eu gosto de iniciar as coisas, eu tenho essa paixão. E aí eu comecei cara, como é que é uma assessoria, o que é feito, como funciona, e você se depara com várias práticas do mercado que não são legais, como ser diferente nesse mercado, como não ser mais como eu te falei aquele dia, como você conversou comigo. Tem muito. Assessoria, tem várias. Mas agora você chegar ao ponto de uma operadora, porque eu brinco muito, o cliente não é meu, o cliente é do corretor. Nossa. Entendeu? O cliente não é meu, o cliente é do corretor. Maravilha. Entendeu? E não pode ser diferente disso. Se você tratar o cliente como seu, você está errado. Então, o cliente é do corretor. É como até contei a história para vocês. Aqui em Brasília tem uma coisa chamada carta de nomeação, né? Que é quando você nomeia um corretor para ele poder cotar para você. Aí chegou várias contas para mim e várias cotações para aquela conta. Aí eu falava com o corretor, não, a conta é minha. Aí eu falava, não, a conta é minha. Não, a conta é minha. Eu falei, bom, então não é de ninguém, né? Porque na conta de todo mundo não é de ninguém. Aí o que eu fiz? Liguei para a empresa, até um colégio. Aí eu falei assim, olha, eu tô aqui com 3 cotações, eu sou da assessoria, da operadora tal, eu quero saber quem é o dono da conta. Isso é uma coisa que as assessorias não fazem. Porque aí aí o cara começa a tirar dúvida, que é normal. Olha, o preço, a rede. Isso é muito diferente, porque você vai estar demonstrando ali uma seriedade para a empresa, né? Sim. E tá falando assim, ó, é o seguinte, eu sou assessoria, mas quem é o detentor da conta é o corretor, mas você vai escolher qual desses corretores. Suporte. Qual é o corretor? Determina qual é o corretor que eu dou assessoria. Muito bom, muito bom. Porque você dá força no corretor que você está assessorando. Porque, cara, a venda, o dia a dia do corretor, e eu trabalhei com vários corretores, eu gosto de sentar com os corretores para conversar. Você vê que o cara acorda desempregado todo dia. E você não pode tirar dele o ganha-pão dele. Você tem que realmente aumentar isso. Sensibilidade absurda. Acorda Você... desempregado todo dia. Sensibilidade absurda. Então, assim, você precisa dar suporte para esse cara. Esses caras, eles não têm isso. E aí, eu lembro que eu liguei, aí a pessoa, não, começou a tirar dúvida. Ele falou assim, tá, mas eu quero ser atendido por você. Eu falei, não. Eu tenho 3 corretoras, você escolhe a corretora da sua confiança, eu vou dar suporte para sua corretora. Agora, quem vai te dar o suporte é o seu corretor. Eu não, eu só tô aqui para dar suporte para ele. O meu cliente não é você. O meu cliente é a operadora e o meu cliente é o corretor. Quando eu era corretor, eu ainda tenho contas assim, aí eu dou o suporte. Mas, de resto, é aquela coisa. Não adianta, eu brincava assim. Quer fazer um projeto de assessoria? Né? Aí, você chegava assim, não, eu quero assessorar porque eu tenho tantos corretores e é isso aí que eu tenho. Mas qual é o cerne disso? Qual é o potencial dos seus corretores? O quanto eles vendem? Quanto aquele produto que você está tentando assessorar realmente tem uma inserção, ela tem penetração no mercado. O quanto o seu produto que você quer vender consegue ir de frente com os seus concorrentes. Se eu não mostro isso, eu simplesmente estou sendo raso. Eu estou só mostrando para o cara que, eu consigo vender seu produto. Sim.
Só que não é assim. Uhum. Não é simplista esse ponto. Uhum. Você tem que chegar e falar, olha, mostrar realmente, olha, eu tenho um fator de crescimento, não tá dando certo por causa do preço, não tá dando certo por causa da rede, não tá dando certo por X motivos. E chegar pro corretor também, que também é meu cliente, falar, ó, cara, você não tá vendendo por causa disso. Olha, você não tá se organizando, Nossa, que legal. você não tá fazendo a sua agenda, você tá ligando todo dia, cadê o seu mailing, cadê o seu lead, Uhum. né? Então, é isso mais ou menos. Cara, que bacana, amigo. Sensacional. Nossa. Aí, e a hotelaria, né? Deu esse Palmas pra colchão. hotelaria, porque, Deu esse cara, colchão, mas é muito bom. tô você pensando trouxe, nisso até exatamente, ela deu uma base assim, não, ele tá aqui, ó, geralmente assim, ó, hotelaria. Realmente, essa ideia de conhecer o oponente, de treinamento diário, eu tava estudando esses dias, né, buscando, assim, tendências, né, pós-Covid, tendência pós-Covid pro mercado, não só o mercado securitário, mas o mercado em geral. Mercado geral. E as pessoas têm falado muito em Big Data. Né? Big Data é como se você criasse um sistema único de dados, onde Sim. você alimenta aquilo com tudo que você tem no seu cliente. Para que você tenha uma visão muito rica do seu cliente. Exatamente a ideia dos 5 travesseiros, do cara que tem alergia ao amendoim. Sim. Uhum. Aí você, poxa, tô vendo isso como uma inovação. Irmão, você tá trazendo isso aí, ó. Uhum. Né? É. As pessoas, a hotelaria pensou nisso aí há um tempão, essa riqueza. Só que a ideia da Big Data não sou eu como empresário que estou querendo criar uma proteção, um carinho maior para o meu paciente. Não, a Big Data é como se fosse um conjunto de empresários, de empresas, que vão criar um sistema único de informações para que todo mundo tenha uma espécie de acesso àquilo para enriquecer. Tem um lado legal, né, onde você tem uma riqueza de informações, mas nós temos que pensar, essas ideias, ela é originalmente usada nos Estados Unidos. No Brasil, nós temos LGPD. Sim, isso é verdade. Entendeu? Então, no Brasil, você tem que ter muita cautela, muito cuidado ao divulgar, ao compartilhar, ao usar informações de terceiros, que aí você já tem limitações legais, né? LGPD está aí para isso. E, infelizmente, é válida, eu digo infelizmente mesmo, é válida por quê? Porque em algum momento alguém usou essa informação De forma errada. de forma fraudulenta, né? Uhum. Mas sensacional essa Muito ideia legal. de, porra, E eu tô aqui pensando, tu rodou pra caramba. Eu acho que por isso que você é um cara muito diferenciado. Você teve a oportunidade e você teve, digamos assim, a sensibilidade, ou até mesmo você foi além no quesito inteligência. Falou assim, cara, eu vou participar de um pouco de cada ramo, Sim. que talvez se você não tivesse, por exemplo, entrado na hotelaria, você não teria esses pensamentos além do mercado que você tem hoje. Essa percepção, essa sensibilidade para vários itens. Eu acho que a hotelaria realmente ela eu acho que foi um grande aprendizado para você, assim, você rodou muito. Esse rodar muito também é muito interessante. Tem gente que é mais segmentado. Sim, sim. Então, varia de pessoa para pessoa. Não é que o segmentado vai saber menos, não é isso. Mas quando você roda muito, você tem mais oportunidade de ver alternativas e de criar, literalmente, processos. são realidades, você conhece realidades diferentes, né? Exato. Começa a misturar essas realidades e você cria um produto final muito interessante, cheio Exato. de riqueza, assim, de Exato. experiências diferentes. Eu acho que é muito como uma receita de bolo mesmo. Você vai colocando várias coisas pra ver se vai dar certo. Ver se vai dar certo. Mas isso é uma coisa que, assim, que eu aprendi desde pequeno. Né? Em casa, a gente falava assim, você tem que saber de tudo um pouco, estudar de tudo um pouco, né? Então, o Dr. Edgar, ele é um cara, assim... Meu pai é um cara diferenciado nesse sentido. Assim, você senta com ele pra conversar de qualquer coisa e ele vai te responder. Legal. Ao ponto, por exemplo, com minha mãe... Essa história é engraçada. Minha mãe, ela é odontóloga, né? E aí, meu pai sempre foi professor. Sempre prezou pela academia. E ele falava assim... Ele queria ajudar minha mãe, porque, pô, 3 filhos, eu tinha um 4º filho, então ela não tinha muito tempo para estudar. E ele queria ajudá-la. Então, ele lia sobre odontologia. Imagina, o ramo dele é administração pública, parte, nossa, totalmente nada a ver com odontologia, parte, né, de fisiologia. Ele lia, sentava com a minha mãe para tentar, olha, então eu vi que tal forma melhor para você estudar e tudo para poder ajudá-lo. Então, essa multitarefa... Legal demais. Foi algo que veio da raiz, algo que a sua família... legal, cara. que a gente aprendeu. Sensacional, legal demais. Assim,
é uma base, você nos mostra, né? Você nos demonstra uma base, até uma base familiar diferenciada. Uhum. Isso tudo, eu tenho certeza que isso tudo está gerando efeito nesse produto Sim. final que é o Marcelo. Sim. Mas, pode falar, vai. Pode Não, falar. eu ia até... Mas pode perguntar. Eu tô doida pra formular a pergunta mesmo, assim, porque tu andou muito, mas quando tu entrou no mercado de seguro, quais foram as coisas, assim, as maiores dificuldades que tu teve? Quando você literalmente falou assim, cara, agora eu vou parar, vou entrar nesse mercado e vou tocar. A maior dificuldade, eu acho que foi tentar tirar da cabeça das pessoas que não dava para inovar. Que como tava bom. Então, para que eu vou mudar? Eu sou da época que eu via suporte dos corretores de salão, Uhum. que ficavam ali e todo mundo ligava. Poucas pessoas estavam na rua entendiam, né? Um corretor, imagina, você falava um corretor que ele tinha que ter um CRM. Aí eu falava que, você tem que ter um CRM. Mas eu não sou médico. Acredito. Aí você fala... Não vou me formar em medicina, tá louco? Que mundo que você vive, querido. Tô louco. Não, e você tinha que ter uma certa... Não, mas era difícil. E você tinha que ter uma certa sensibilidade, porque não era a realidade da pessoa. Sim. E aí você explicar, olha, CRM é um banco de dados, para ter um funil de vendas, para você entender o seu processo de vendas. Então, acho que a primeira dificuldade foi a própria... acho que a própria dificuldade do mercado que ele tinha com a inovação. Esse foi o primeiro. O segundo, por favor, não morra engasgado. Você tem que trabalhar comigo em outras empresas. Gente do céu. Corta. Levanta a mão. Tudo numa mão. Ai, Meu podcast grava a menina que morre sufocada no biscoito. Tá rindo o quê, Luzimar? Vai. Eu vou cortar. Não vai cortar. Ai, tem que me prejudique, eu corto. Não, mas... Então, aí a primeira Não engasga de novo, não. Pelo amor de Deus. Acho que até me perdi, calma aí. Ai, Aí, perdão, desculpa. eu fiquei pensando, nossa, ela vai morrer, quem vai trabalhar comigo agora? Meu Deus. Entendeu? Não, mas assim, essa primeira foi... Na dificuldade do mercado entender que tem que ter um CRM, assim, né? Tem que fazer tem que ter uma estrutura e tal. E isso era muito difícil. As pessoas pensavam muito assim, poxa, essa é uma metodologia de trabalho e acabou. Não existia. Quando você vinha com alguma inovação nesse mercado, é uma dificuldade. Eu também senti isso bastante. Sim, você sente muita dificuldade. A outra era uma coisa da base do plano de saúde, que é o meu ramo. Trabalho com outros ramos também, mas a base do plano de saúde é aquilo que eu brinquei, né? Que eu até brinquei com a BMW e tal. Você é visto como um produto marginalizado. Como fazer para você não ser visto assim? Como você tentar alcançar os outros corretores de demais ramos e falar, tá vendo? A gente é legal, a gente dá dinheiro. Sim. Né? É bacana, você precisa de mim, eu preciso de você. Sim. Então me ensina que a gente vai dar certo. Então essa também foi uma segunda dificuldade que eu encontrei. E essa dificuldade permanece, assim, porque... Estava até brincando com vocês. Eu fiz a prova da SUSEP. A SUSEP tinha uma pergunta para plano de saúde. Olha isso, cara. Entendeu? E era uma pergunta bem boba, assim, o que é um plano coletivo por adesão? Que, ok, tem corretor que até hoje tem dificuldade, mas... Mas só isso? Só isso de algo que é tão básico para a população, que existe a ANS, que legislações específicas, RNs todos os dias, cara. Se você é corretor e não segue a ANS, você tá errado. Entendeu? Existem todas as semanas. Além. Ontem tivemos mais de 20 RNs novas lançadas, tá? Exato, Ontem. Só ontem. Ontem, mais de 20. E é muito legal Informação porque... de nossa amiga cor de laranja, Tayane. Mas isso é verdade. E se você parar para pensar, a ANS não é inatingível. Eles fazem audiências públicas onde eles debatem exatamente o que é melhor para o mercado. Exato. E aí eu me pergunto, quantos corretores
como o Melker falou, mais de 1.000 corretores são inseridos no mercado todo mês. Todo mês, mais de 1.000. Quanto desses 1.000 corretores entram na ANS e veem quais são as RNs novas? Entendeu? Quantos corretores fazem legislação e eu tenho que perguntar para ele sobre a minha RN, ele fala, não, mas eu não sou advogado. Né? E ele não consegue ver isso como um gancho de vendas. Cara, eu adoro conversar com advogado. Sim. Por quê? Deu pra perceber, Marcelo. Não, eu adoro. Era pra eu comecei a fazer direito, mas assim... Com a Fernanda. Com a Fernanda. A Fernanda estava lá. Eu estava lá, sentado do lado dele. Mas por que eu gosto de conversar com o advogado? Porque, cara, ele tem um insight sobre o meu mercado muito grande. Ele consegue me falar assim, Marcelo, vai dar esse problema. Então, se vai dar esse problema, para que eu vou colocar isso na venda? Sim. Se vai gerar uma NIP, são as multas geradas pela ANS, por que eu vou fazer isso? Entendeu? Então, o advogado, para mim, ele é consultivo. Assim como eu sou consultivo na hora de vender o seguro para ele. Então, a grande realidade, a dificuldade maior foi esse mindset, essa mente que o corretor tem de que a inovação é ruim, de que, tudo bem, eu entendo, e muitos corretores falam isso, Marcelo, mas estão querendo tirar a figura do corretor. Querem vender seguro direto, a Qualicorp vende via banco, só que eu sempre brinco muito que é o seguinte, o fator humano no ramo de seguros nunca vai deixar de existir. Não tem como. Não vai existir. Não tem como, não tem. Não tem como. Mas por que nunca vai ter? Porque apesar do preço, não vai ter um cara que vai falar para você qual é a rede. Como ele pode defender o seu direito caso ele não seja atendido. Ele vai fazer o quê? Ele vai ligar lá para a central? A central vai saber mais ou menos aquilo que tem que fazer. Só que, consequentemente, ele não vai dar toda aquela estrutura que um corretor pode dar. Porque o cara é especialista nisso. Isso. Então, ele vai te falar, olha, você bateu o seu carro, você tem que fazer isso. É muita regra envolvida, então o cara tem que saber muita informação para estar ali na frente do cliente, né? Então... Eu falo, não só meu ramo, seguro de vida, eu sou apaixonado por seguro de vida, porque é um cara que, vamos jogar real aqui, né? Ele lembra você que você vai morrer. Né? Assim como o plano de saúde, você lembra você vai ficar doente, hein? Não dependa do SUS, assim, então é isso. Mas é um cara que ele tenta... Olha essa virada de chave. Em vez de ele vender que você vai morrer, ele vende a proteção para quem vai ficar. Isso. Exatamente, cara. A gente tem falado, a gente tem batido o pé nisso aqui por diversas vezes. E né, aquela ideia de, poxa, você protege o seu carro, você protege o seu celular, mas você não protege seu filho, você não protege sua esposa. Então, acho que os valores, né, precisam se inverter, tá? E é exatamente isso, Marcelo. É essa ideia aí. Você precisa proteger quem vai ficar também. Mas entrando nessa esfera em relação... só um parêntese sobre essa questão do corretor SUSEP, né? O corretor que fez SUSEP ali, e aquele corretor que ele é corretor do saúde, né? Essa distinção. Existe, sim, essa distinção no mercado. É algo que muitas pessoas têm medo de falar, porque é um tema um pouco polêmico. Polêmico, exatamente. Entre nós, assim, o nosso mercado em si. Não passando isso para o cliente, para o público, não. Entre a gente mesmo. Só que temos que quebrar esse paradigma. Temos que parar com essa questão de, poxa, ele tá lá no curso fazendo Funenseg e tá o pessoal, você diz plano de saúde. Gente, cara, todo mundo que está nesse mercado, uma pessoa que estudou muito, tem a ANS, tem a parte da SUSEP, tem legislação, tem as regras com relação aos seguros de vida, seguro de carro. Então, assim, temos que pensar num contexto como um todo. Então, esse mercado, poxa, vamos nos unir, vamos engrandecer cada departamento, cada segmentação. Porque se está todo mundo bem, se está todo mundo engrandecido, o mercado fica mais fácil até de receber um corretor. Exatamente. Porque hoje, quando um cliente recebe um corretor, ele tem um preconceito. Sim. Então, quando tem esse preconceito, por quê? Porque houve um histórico atrás em relação àquele vendedor só de uma venda para poder ganhar dinheiro. Então, mudando a gente essa cultura, como a gente está falando assim, poxa, me dá a mão aqui, o corretor de saúde, ele é foda, o corretor de ramos elementares, ele é foda também. Corretor de pessoas é foda também. Então, assim, todo mundo se juntar. E essa dificuldade que você levantou, isso é uma coisa latente até hoje e é muito forte. E aproveitar a rodada de seguros
pra colocar. Gente, vamos parar com isso, cara. Quebra esse estigma, né? Quebra esse Preconceito. estigma. Todo mundo tem que estudar muito. Tem, Isso é um verdade. ponto. Aquele corretor que tá querendo entrar no mercado e falar que não vai estudar, pô, acabou. Não existe. Todo corretor tem que estudar pra caramba. Exato. né? Todo dia você tem que estudar. Não adianta. Mais um Exatamente. pouco, mais um pouco, mais um pouco. É Então, um mercado muito volátil, né? Muito. Muda. Sim, muda toda hora. até aproveitar esse gancho em relação à questão do corretor ter que estudar hoje. Então, assim, o cara que quer entrar hoje no mercado, Sim. né? Normalmente, o cara que quer entrar no mercado, ele fala assim, eu fui demitido, então vou virar corretor. Tô Tipo desempregado. assim, eu tô Do desempregado. nada. Do nada. Eu vou virar corretor. Porque aí eu vou... Ou aquele cara que, pô, trabalha muito na empresa dele, não tem tempo pra família, né? Ele é CLT, falou assim, não, eu vou abrir minha corretora, porque aí com isso eu vou ter mais tempo pra minha família, Sim. eu vou ter, né, vou ganhar muito dinheiro, né? Tá Dinheiro achando que é fácil, roda. papai, né? Como toda empresa, então assim, o cara virou corretor, ele virou autônomo, Uhum. beleza? Exatamente. É o mercado. Sim. Então, nesse momento que ele virou autônomo, ele vai ter que correr atrás de ganhar grana. Uhum. E todo o início, ele tem que injetar um capital inicial ali. Capital inicial, né? Certo. Todo tem um... Solta o som. Solta o som. Entendi. Solta o som, Armando. Joelma Não. Chimbinha. Do nada, do nada. Rádio Quatro Tempo. Capital inicial agora, com vocês. Nada, mas assim, toda empresa nova tem que gerar uma grana inicial, concorda? Não é verdade? Sim, não é. Então, o corretor hoje, assim, quem quer ingressar nesse mercado, que é um mercado que está crescente, estão falando mal de mim, eu vou focar a câmera, eu vou cortar vocês. Eu tenho essa possibilidade. Aí, então, assim, todo esse cara que tem esse mercado novo, assim, você consegue perceber que tem novos entrantes, tem novos caras que querem participar desse mercado, mas eles sentem que essa que é uma facilidade, você como assessoria, consegue identificar esses caras assim? Como é que fala um pouquinho? pra mim? Dá pra você perceber. Porque assim, eu brinco muito. Existem as duas vertentes, mas só voltando ao que você falou um pouquinho, a gente tem que deixar de ver que existem corretores de plano de saúde, corretores de demais ramos, e falar que a gente é corretor de seguros. Uhum. Massa. Todo mundo é corretor de seguros. Maravilhoso. Não importa. Outra coisa que as pessoas têm que perceber sobre o nosso ramo, sobre o nosso dia a dia, é que corretagem de seguros não é opção. Ela é profissão. Uhum. E como toda profissão, demanda tempo, demanda estudo, demanda você querer Uhum. fazer. Então, é muito... Às vezes, é até chato que você vê algumas corretoras que falam assim, não, é porque esse menino aqui, ele vendia tal coisa, ele achou que era bom para venda, largou tudo e vai vender seguros. Cara, bacana. Aí eu sento com ele e falo assim, meu irmão, vem cá, você gosta de vender? Gosta. Você estuda? Não. Então já tá no ramo errado. Uhum. Pronto. Você gosta de Sim. legislação? Não. Então já tava no ramo errado. Uhum. Então, assim, tem que se preparar. E você começa a perceber algumas mudanças de mercado, mesmo que sutis, você começa a perceber. Por quê? Hoje, você vai entrar no mercado. A SUSEP, quando você sai da SUSEP, não é criticando, eu gosto muito da Funenseg, só que você não tem nenhum curso de empreendedorismo, Cara, é a segunda pessoa que vem aqui e fala sobre isso. Vocês Uhum. perceberam? Sim. Aí a Cat veio aqui e falou a mesma coisa. entendeu? Foi bem difícil ela falar isso, porque é um tema um pouco... É um tema fica complicado. meio Assim, delicado. Eu gosto da valorização que a escola trouxe pra gente. Ela realmente afunilou e deu pra gente uma possibilidade de você aprender. Lá tem muitos cursos inclusive gratuitos, que as pessoas não fazem, Uhum. né? É até legal de trazer a Funensec aqui um Sim, dia, né? cara, muito Pra legal. trocar uma ideia. Qualquer coisa eu falo lá com o pessoal pra eles virem, assim. Seria legal, seria legal. Seria- E a gente tá falando do lado de cá, a gente tem que escutar o lado de lá Exatamente, também, vamos- né? vamos Aham. lá. Eu também devo ter uma noção que seja uma dificuldade, porque o corretor também não procura, É. Sim. entendeu? Boa. Lá na Escola Nacional de Seguros, no Rio de Janeiro, tinha diversos cursos gratuitos. Só que na cadeira da SUSEP não existe motivo de empreendedorismo. E quando você sai de um emprego, você tem que ter no mínimo empreendedorismo. Cara, uma cadeira básica que tem em qualquer faculdade hoje Uhum. é empreendedorismo. Marketing é a base de tudo. E o cara sai total cru, sem conhecimento. Então, beleza. Os corretores me perguntam, Marcelo, o que você precisa fazer? Vai para a SUSEP, estuda a SUSEP. Ah, é chato, não dá para fazer online hoje. Uhum. Beleza, fez isso, comece a pesquisar caras que são fora da curva no que você faz. Uhum. E comece, mas é meu ponto de vista, a fazer um cursinho de marketing, Aham. como gerar suas próprias peças, como gerar seus próprios leads, Uhum. sem ter que depender de comprar, porque eu acho que comprar já é algo
totalmente ultrapassado. Comece a aprender a fazer um site, fazer uma apresentação pessoal bacana. Comece já a saber como cuidar da sua base. Sim. Né? Como chegar para sua base e ver oportunidades de negócio dentro da sua própria base de relacionamento. Porque o corretor é muito engraçado. Ele chega e fala assim, beleza, vou vender para quem? Cara... Começa pela sua casa, pô. Começa pela sua casa. É sua rede de relacionamento ali, né? Entendeu? Seu ciclo de amizade. Gente, eu tenho uma corretora em casa, né? A Natasha, ela começou como corretora e hoje ela ajuda a gente na assessoria. Cara, ela conversa com qualquer pessoa, tá comprando pão, ela fala assim, mas e aí, seu seguro, como é que tá? Ela para, sei lá, em qualquer lugar, e aí? Mas então, o senhor tem seguro, tem plano de saúde? E o corretor tem que aprender a fazer isso. Se você não tem isso no seu ser, você tem que treinar isso também. Sim. Isso é verdade. Uma coisa que eu falo pra todo mundo fica rindo, eu odeio falar em público. Nem parece, né? É interessante, né? Eu morro de vergonha. E eu dou treinamento para 100, 120 pessoas. Por quê? Eu tenho técnica, que eu ficava olhando lá os caras falando lá, 40 horas no YouTube lá. Teoria. Porque, gente, isso é outra coisa, assim, foquem no YouTube, assim. Eu sei que tem muita informação, as formações acadêmicas são muito importantes, mas tem curso para tudo. Você tem informação. Hoje não existe... Olha o que a gente está fazendo hoje, a informação que a gente está criando conteúdo lá no então, YouTube. Assim, é muito importante. É isso. Então, assim, procurem YouTube. Eu acho que podcasts como esse são muito importantes. Eu adoro podcast, eu sou um fanático por podcast. Eu fico brincando que a minha playlist é podcast e Bita. Adorei. Mas Mundo Bita. E às vezes, de vez em quando, uma música eletrônica que o meu filho mais velho gosta. Mas a grande realidade é que eu vejo que não existe um preparo. E o preparo é constante. Eu não escuto só podcast de seguros. Eu escuto podcast de empreendedorismo, de marketing, de liderança, de treinamento. Tudo isso por quê? Porque você quer se preparar. Se eu morria de vergonha em falar em público e ficava vermelho, nossa, para apresentar meu TCC, eu pensei que eu ia morrer do coração. Entendeu? Eu tremia. E era uma coisa tão boba que eu lembro que falavam assim, Marcelo, você tem conhecimento. Eu falei, mas eu não conheço como falar. O meu problema é esse. Né? Só que eu me preparei para isso. Né? Então, ao passo que eu vejo que para você entrar no mercado, você consegue já passar a diferenciar as pessoas que querem fazer algo totalmente fora do que é feito hoje. Isso é muito bom. Eu acho que o mercado precisa de mais pessoas assim. A gente ainda tem muita dificuldade de tentar fazer com que eles tenham essa noção. Mas, por mudança exemplo, de cultura do que é o cargo, porque a pessoa que sai de um lugar e vai ingressar nesse mercado tem que ter uma veia comercial, e não é para qualquer um, assim. Assim, é difícil, mas não é para qualquer um ser corretor. Não. E essa informação que o Marcelo trouxe de pessoas que estão fazendo qualquer coisa e aí, de repente, eu vendia laranja e vou vender seguros. E dá para acontecer, entendeu? mas com consciência. Mas aí o que acontece? É preciso entender que é uma profissão, igual você falou. É uma profissão. Então você você não pode estar corretor. Você tem que ser corretor. E aí o que a gente observa é que tem muita gente que está corretor, né? Ele está numa fase, olha, eu quero chegar aqui numa coisa, sei lá, eu quero virar médico, quero virar advogado, quero virar... Sim. Mas enquanto eu não chego lá, eu vendo. Eu vou vendendo aqui, vou me virando assim, como corretor. E não é. Não é assim. Não é. Ou você é ou não é. Exatamente. É uma profissão que requer muito estudo, muito tempo, muito preparo, dedicação, investimento. Isso. E se você não fizer isso dessa forma, você não vai alcançar um resultado positivo. Entendeu? Sim. E pior, o que é o mais chato, né? E eu sofro isso também, particularmente na advocacia, porque a advocacia, ela também tem esse lado, né? As pessoas formam em direito porque querem fazer um concurso, mas não passam no concurso e viram advogados. Olha só. Aí pronto. Aí pronto, elas estão advogados, queima o mercado. Péssimo trabalho, péssimo profissional. Aí é a hora que você tem um corretor mal preparado, mal treinado, aquele cara que te atende, não vai te atender bem, ele não tá disposto, porque ele não tá feliz com aquilo ali. Ele não tá afim de fazer aquilo ali. Não é nem maldade. Mas aí, ele acordou desempregado, eu preciso fazer isso, então bora de goela abaixo. Aí conhece um amigo que vende seguro. Exatamente, a coisa vai, entendeu? Então, essa cultura precisa ser instalada e pessoas assim, bem preparadas como você
precisam inspirar, né? Isso. Realmente, precisam inspirar É. outras pessoas, porque se você fizer um bom trabalho, não vai ter erro. E uma coisa legal que você falou também, eu achei legal, que o corretor, ele é corretor 24 horas. A visão dele é corretor. Eu teve uma conversa que a gente estava tendo, até com o Vinícius, né, que estava participando, um grande amigo nosso, e aí eu falei, corretor é tipo igual um espião. Você já percebeu? Tipo assim, um espião, né? Eu vejo muito filme, tá bom? Eu falei da outra vez, eu trouxe a Marvel, agora eu tô trazendo nós filme temos de um espião. espião na turma, né? Temos um espião na turma. É espião de verdade. Acabamos de falar, ele não é mais espião, porque a gente acabou de contar que ele é espião. Acabou agora. Mas o espião, ele é da Quente seguinte carreira. forma, assim, a pessoa que trabalha com a parte de segurança, ele entra num ambiente, ele já analisa todo o ambiente. Ele vai, tipo assim, essa saída de emergência aqui, o lugar é aqui, o lugar é lá. O corretor também, quando ele chega num ambiente, ele não é aquele, o chato do, o chato do rolê, o chato do churrasco, né? Que vai ficar falando, enchendo o saco, falando sobre plano de saúde. Não, ele já olha, já analisa, fala assim, putz, aquela pessoa ali tá exposta em tal lugar, ela tá numa situação assim, assim, assado. Então, ele vai fazer aquele pitch assim, poxa, você trabalha onde? Tal. Papapá. Aí a pessoa vai falar, mas e você? Trabalha onde? Eu falo, eu sou corretor, sou consultor. Então, assim, sempre tá ligado nesse momento, sempre tá... Então, isso é uma veia. É ter uma veia comercial, isso é ter como é que se fala? Ter essa cultura de ser corretor. Então, não é para qualquer um. Imagina, você ser comercial, você tem que ter essa vontade de todo dia falar e dar bom dia no elevador, sabe? Então, não é aquilo que a Luzimar tá aqui hoje, tá? A Luzimar fala assim, pô, o Wilker conversa com todo mundo, cara. O Wilker... Então, assim, é esse tipo de sentimento, de sensação que o corretor tem que ter. Achei legal você trazer essa ideia. Não, é porque eu brinco muito, quando meu pai fala pra mim, ele falou assim, Marcelo, você só consegue se você se prepara. Sim. Uhum. Pra tudo. Pra tudo. Pra tudo na vida. Então, nada vem do nada. Assim, vamos, aconteceu. Não, existe muito preparo e muita coisa para isso. Eu tenho um cara que eu gosto muito de ver, que é o Michael Jordan. E aí tem uma frase dele que ele fala assim, olha, eu não comecei a acertar 3 pontos porque um dia eu peguei a bola e a bola entrava. Uhum. Eu errava 10. Eu ficava lá e tentava mais 10, porque eu queria acertar mais 10 vezes. E eu via que o cara corria mais do que eu, então eu ia para academia e fortalecia meus músculos para correr mais do que ele. E aí o cara é um monstro, é o GOAT, né, que eles falam, que é o melhor de todos os tempos. Não é porque ele simplesmente um dia acordou e ele tem a estrutura física para isso. Lógico, conta. Mas é porque o cara todo dia fazia aquilo, todo dia ele estudava, todo dia ele queria saber, ele queria ser o melhor naquilo. Então, foi algo... também é uma coisa cultural, mas meu pai preparou a gente, e sou muito grato a ele, que ele falou, Marcelo, faça qualquer coisa, mas seja o melhor naquilo. Uhum. Entendeu? Não importa o que você vai ser, seja o melhor naquilo. Uhum. E ser o melhor naquilo requer preparo. Nossa, que legal. Né? Requer preparo constante. Sim. Então, todo dia eu falo, o cara falou uma coisa nova, eu falo, pô, é verdade, né? Eu pego lá no Google. Estuda. Tal. Pô, você não tinha pensado nisso. Sim. E aí eu começo a estudar. Então, isso falta ainda no nosso mercado. Não são todos assim, eu não posso generalizar e falar que todo mundo é assim. Tem caras maravilhosos no mercado. Tem pessoas que eu conheço, que eu tenho prazer de trabalhar com elas. E tem pessoas que eu sei que podem melhorar. Só que também existe aquele ponto, que também é um preconceito, de falar assim, tá, mas ele é um menino. Uhum. Né? Ele é um menino. O que ele vai trazer? O menino de 35 anos pode falar para eu que tenho a mesma idade dele de mercado. Uhum. Então, também tem essa dificuldade. Uma dificuldade também foi essa. Tipo, eu lembro que eu chegava para falar, não, Marcelo é o diretor da CETESC. Tá, ele é o diretor da CETESC? Esse menino é o diretor da CETESC. Zero, né? É ele? Eu falo, não, sou Peraí, eu, que tal. eu tenho uma bagagem. Eu consigo te explicar o que eu quero falar. Então, também teve essa dificuldade. Uhum. Mas eu acho que tem como melhorar. Eu acho que nosso mercado, ele é constante e a gente está aí para poder ajudar. E eu acho legal que a assessoria que você Sim. montou, a WME, ela é muito voltada para isso, assim. Conta um pouquinho o que é a assessoria, né? Tem gente que nem conhece o que é uma estrutura de uma assessoria, o que a assessoria faz, o que a WME é assessoria, porque tem várias assessorias, mas como a WME atua e como ela ajuda o corretor de mercado, assim, que é um trabalho Sim. maravilhoso, assim. Eu tenho um carinho, sou fã pela WME, porque é um trabalho muito bom com o corretor. Conta um pouquinho pra gente. Então, a gente brinca muito. A gente é uma assessoria
E minha irmã teve uma sacada muito legal que foi a seguinte: Marcelo, vamos manter o nome consultoria. Não vamos ser mais uma assessoria, porque assessoria realmente tem várias. Por que consultoria? Porque você tem que ser o consultor do corretor e o consultor da operadora. Então, a gente hoje se divide em duas formas. Uma, a operadora é minha cliente. O Zimar, que está aí, já me viu falar algumas vezes. E eu gosto muito de trazer dados, informações, insights do mercado para aquela operadora, para ela entender como ela pode crescer. Eles são meus clientes. Então, eu tenho que mostrar para eles como eles têm que crescer. Então, o primeiro passo da assessoria é esse. Eu não posso chegar para o cara, porque eu posso ser simplista. E falar, olha, minha base de corretores é essa, eu tenho uma produção de X ao mês, quer vender? Não quer? Acabou. Que, infelizmente, é o que a maioria das assessorias fazem hoje. Com o cliente operadora. Então, a operadora se vê na obrigação de, não, eu tenho que contratar esse cara. O cara tem, sei lá, 500 mil corretores na base dele. Ele tem que vender para mim, né? Só que tá, qual é a perspectiva de mercado que ele tem? Qual o fator de crescimento que ele pode ter? O que ele pode entregar para a operadora? E isso a gente tem que fazer. Então, mensalmente, com as operadoras, a gente tem conversas. Quando a gente fala assim, ó, cara, não tá dando certo. Sua penetração no mercado é muito complicada. Você precisa de um produto X. Você precisa te ajudar. E a gente se põe à disposição para montar aquele produto. Que legal. Né? De falar para eles, olha, monta um produto regional. Aí a gente faz o pessoal da rede. Fala assim, qual o produto mais barato? Porque tudo isso a gente tem que pensar. Muito bonito esse trabalho, que Entendeu? legal. Tudo isso a gente tem que pensar. Tipo, eu não vou falar pro cara assim, põe Anchieta, Death Star e Hospital Brasília. Bacana, acabou, é isso daí, Ciro Libanês. O plano vai ficar 5 mil reais. Tranquilo, vai vender ótimo. De 0 a 18, né? 5 mil reais de 0 a 18. Primeira faixa, 5 mil reais, mas tá suave. A gente só pode cobrar 300. Entendeu? Então, assim, não dá pra fazer isso. Então, a gente tem que chegar, tem que saber qual é a perspectiva dos clientes daquela operadora, daquela seguradora. Então, a gente tem que trazer isso. E isso, existe uma multitarefa para aquilo. Então, ao passo que eu tenho que pensar no marketing, eu tenho que pensar na parte comercial, na apresentação de mercado, saber os concorrentes, inclusive partes técnicas, né? Que é a parte que eu acho muito legal, que é a parte de rede. Entendeu? Porque a rede são... Claudinha! Não, porque assim... Não, mas a grande realidade, para você vender plano de saúde, cara, você tem que ter um preço bacana, realista. Você tem que ter um produto bacana e você tem que ter uma rede que entregue. E isso daí se completa. E principalmente a rede que entregue. Então, hoje, os planos de saúde pecam muito porque eles querem ter muita rede por um preço totalmente surreal. E você tem que trazer isso para a operadora. Eu tive diversas discussões em que o cara fala assim, mas você é comercial, você está defendendo o pessoal de rede. Eu falei, sim. Porque se eu vender uma coisa ruim para o meu cliente, que é o corretor que vai vender na ponta, quem vai sofrer sou eu. Se eu falar para o cara que ele pode ter Ciro Libanês e Laboratórios Fleury por um preço de R$120 a primeira faixa, é mentira. Sim. Não vai pagar nunca, essa conta não vai fechar. Essa conta não vai fechar, entendeu? Mas é engraçado você trazer isso, porque tem O olhinho corretor... da Cláudia tá brilhando, né? Eu fico apaixonada quando alguém fala disso, de rede. Porque tem corretor que entende que a rede serve para atrapalhar. Ele não vê a rede como... a limitação dele com a rede, às vezes, é algo assim... eles falam muito de hospitais, e isso a gente até já falou no primeiro podcast com a Lu. Falam muito de hospitais, mas eles não procuram ver a parte ambulatorial. Eles não procuram estudar quem são os médicos, propriamente dito, que estão nas redes. Por quê? Os hospitais são maravilhosos, isso a gente não pode negar. Só que ninguém vive 100% de hospital. Não, e para mim, o que é mais... Cara, eu gostei muito do podcast da Lu. Não é porque ela tá aqui também, não, mas assim... porque ela falou um negócio que é muito interessante, que a gente vivencia. O corretor, e aí já voltando para o que a gente faz hoje, o corretor precisa entender como funciona uma operadora. Perfeito, é isso. Sim. Entendeu? E isso é uma coisa extremamente errada, porque eles veem... sinistralidade. Qual é o impacto no sinistro daquilo que ele vende? Qual é o impacto de uma rede mal formada? Exato. Qual é o impacto de um produto mal lançado?
Uhum. E isso tem que ser feito. E isso a gente faz. Eu brinquei muito que eu tenho, acho que mais de 25 treinamentos possíveis para os corretores, que a gente dá para os nossos assessorados, que falam exatamente isso. Tipo, cara, olha só, você quer vender um plano? Ah, mas tem hospital tal. Beleza. Todo mundo vai ao hospital? Uhum. Se todo mundo for ao hospital, acabou o plano. Uhum. Então, o corretor também tem que passar a entender que aquele produto dele só vai ter vida útil se ele souber como informar para o cliente dele como tem que utilizar. Luzimar tá soltando fogos agora. Luzimar vai soltar fogos agora. Luzimar vai soltar fogos agora. Mas é porque é tão forte, é tão importante isso. E eu ainda vejo, às vezes, assim, eu sinto vontade de chorar, gritar, eu fico me remoendo toda por dentro, porque falo assim, tal operadora tem hospital X lá na rede básica, e você não tem, como é que eu vou vender? Sim, Cara, mas aí eu te falo, você já estudou o sinistro da operadora tal? Assim... Vamos mais a fundo, né? Tipo assim, cara, tem muito mais coisa do que isso, né? E assim... quanto tempo e como que ela tá passando esse repasse, porque às vezes nem nisso ele pensa. Não, entendeu? Ele não consegue pensar nesse sentido, porque você tem que pensar de forma global. O que a gente traz para os nossos corretores assessorados hoje é que eles entendam, cara, tem um custo aquilo. Uhum. Você simplesmente fala para o seu cliente, ó, eu só tenho essa rede de hospitais, essa rede de clínicas. Bacana. A rede ambulatorial é muito importante. Sim. Entrega, não entrega, a rede disponível para ele. Eu sempre faço um cálculo que eu pego um quadro branco e falo pro corretor assim, cara, quanto você acha que custa? Até minta, a primeira pergunta eu faço assim, você tem dor de cabeça, você vai para onde? Aí o cara, não, eu tenho dor de cabeça, eu vou pro pronto-socorro. Eu falei, tá, quanto você acha que custa? O pronto-socorro, o médico plantonista, os remédios que foram colocados para você, a enfermeira que fez a sua aplicação do seu remédio, o recepcionista 24 horas. Então, começou a pensar no custo, quanto você acha que é? Aí o cara, eu acho que é barato. Eu falei, não é barato. Tem um monte de gente pagando a mensalidade do plano só pra aquela noite. Entendeu? Só pra aquela noite. Eu vou ali. sair daqui e vou fazer uma carteirinha. Primeiro fã-clube do Marcelo. Eu já tenho. Eu vou ter que entrar no meu fã-clube. Eu comecei desde a época Você tá numa fase de perseguição que até agora eu não entendi. Não, mas essa é a grande realidade. Eles não pensam assim. Não. E eu faço o cálculo para eles mesmos. Eu falo assim, olha, a última vez que eu vi, posso estar errado, me corrija se eu estiver errado, o mínimo, no mínimo, é de 5 a 10 mil reais. Aí eu falo, olha só, beleza, quanto a gente vende hoje, a grande realidade é que a gente tá numa recessão, mas se vende muito para criança. Uhum. Criança vai muito no pronto-socorro, Uhum. porque o pai desesperado vai dizer, pronto-socorro. Uhum. E aí tá gastando 5 mil reais. Aí eu falo, calcula, quanto é o plano de uma criança? Ah, 250 reais. Um uma ano de faixa. plano não paga o atendimento. Um ano de plano Que observação maravilhosa, paga. Marcelo. não paga. Aí chega o sinistro, aí 20%, 15% de aumento. Mas Aí da o onde corretor, tirou isso? aí o corretor faz uma coisa que eu acho horrível, que ele faz assim, então vamos trocar de plano. Uhum. Pronto. Aí. Cara, Marcelo. Marcelo, você é massa. Marcelo! Marcelo. Tá vendo? Aí Isso. aí ele fala assim, vamos trocar de plano. Não, cara, você tem que ir lá atrás, falar pro seu cliente, olha, sentiu uma dor de cabeça? Vai no clínico. Sim. Seu filho está doente? No pediatra. Se o seu plano tem telemedicina, faça telemedicina. Tem tanto pronto atendimento que Diminui a é uma utilização. consulta ambulatorial. Básica, entendeu? Então, assim... Diminui a utilização, faça uma limpeza nisso aí, tem uma avaliação com, né? Exato. Não Então, em pega vez o de trocar, histórico do cliente. canibaliza Toda ali, operadora dali, o A ideia do ciclo de seguro. utilização dele mostra. sim, tem Muito bom. uma operadora que é uma operadora pequena ainda do Sul, que ela retornou com o conceito do médico de família. Aí. Entendeu? Olha aí, Claudinha, vai, Claudinha. Vai, Entendeu? Claudinha. E Posso esse é um falar? conceito, e esse é um conceito que nós
deixamos de ter porque a gente agora é muito imediatista. O mundo é muito imediatista no sentido de que eu quero ir no pronto-socorro porque é o melhor para mim. Cara, faça um check-up. Isso. Entendeu? Exato. Se você tem um plano de saúde, seu plano de saúde eu brinco assim, o plano de saúde ele não é reativo, ele é preventivo. Ele tinha que ser, né? Ele tinha que ser preventivo. Tinha que ser. Ele tem que ser preventivo. Então, faz uma consulta, faz um check-up, faz os exames. E aí você vai ver que, no final das contas, realmente seu plano não vai aumentar. Então, isso é o que a gente traz para os nossos corretores. Muito legal Entendeu? essa visão. Entenda essa visão. Entenda a visão da operadora. A operadora não é sua inimiga. O gestor de rede não está querendo te sacanear. Uhum. Entendeu? Ele está tentando fazer com que o produto se mantenha vivo para que seu cliente continue utilizando. Exato. Então, ele tem que ver isso. Porque o corretor veio muito da parte dele. Ah, é certo, é errado, não sei. Só que ele também tem que ver a vida do cliente. Você não pode ficar pulando o cliente de plano em plano. Uhum. E aí, infelizmente, existem dois problemas aí. Um da sinistralidade e outro que o nosso mercado ele tem muito... Olha, vai vencer... Então, vamos para cá que tem mais bonificação. Infelizmente, a gente tem que falar sobre isso também. Uhum. E aí, você tem que pensar que o estudo geral tem que ser o que é melhor para o seu cliente e o que não é, e não para você. Isso. Talvez para o cliente seja melhor permanecer onde ele está. Uhum. Tá? E aí, eu brinco muito. Eu sempre escrevo no quadro, os corretores assim, qual é o plano perfeito para o seu cliente? Uhum. Pronto. Aí o cara, não, porque ele quer isso. Eu falei, cara, se seu cliente quer Anchieta, pagando R$90 por mês, tem alguma coisa errada. Uhum. Uhum. Ou ele está errado, porque também existe a falta de informação do próprio cliente. Sim. Só que quem tem que informar o cliente? É o o mercado. Uhum. Uhum. É o corretor, ele que tem o conhecimento, né? Igual eu Sim, normalmente falando a sim. ideia, você vai no médico, você não vai falar para o médico que você vai tomar de remédio. O médico te orienta, a mesma coisa o corretor. E ele tem que se sentir, ele tem que se empoderar nesse Exato. sentido. Falta- Eu que vou determinar o que é melhor para esse cliente, porque eu estudei sobre isso. Exatamente. Muito legal você passar isso. É. Eu sou... Assim, a gente tem tido uma benção, assim, pro Rodada de Seguros, a nossa relação de convidados. É mesmo. Né? Assim, todos, eu tô ouvindo o Marcelo aqui, lembrando o podcast da Lu, Uhum. e lembrando um comentário que o Dario fez aqui, né, fala assim, o Dario foi ao ar ontem, né? Sim, Foi. é muito Foi ao ar legal, ontem, aliás. do Dario. Veja, muito bom. E aí ele fez um comentário assim, cara, no pós-venda, vai ter um dia que eu vou ligar pro meu cliente e vou falar assim, cliente, fica com o seu plano, tá tudo bem. Parabéns pela escolha. Não vou mexer no seu plano, tá bom? Sim. Aquela visita anual de falar assim, não, ou vamos fazer uma migração, vamos fazer... Não, não, parabéns, seu plano tá ótimo para você. Uhum. É exatamente isso que tu tá trazendo pra gente. E todo existe- mundo vem, a Cat também comentou, a Isso. Luz comentou, é uma questão que todo mundo, é algo que tá Exato. na veia, mas as pessoas precisam escutar, porque muito a gente não Precisa se vê na escutar, prática. cara, exatamente, você não vê isso na É porque a gente prática. tá convidando só o cara foda Exatamente, que aí a pessoa tá sempre ali naquele mercado, não, vamos tentar migrar ele pra cá porque é mais lucrativo, pra cá, não, essa visão aí, eu vou proteger o meu cliente, pô. Tá, então eu vou ligar pra ele, seu plano tá perfeito pra você, fica aí. Ótimo. Sim, e a gente tem que começar a educar o próprio consumidor. Uhum. Porque Muito é o bom. seguinte, muitos utilizam como plano de entrada hoje o plano odontológico. Uhum. Muitos corretores utilizam. Uhum. E o plano odontológico é totalmente preventivo. Totalmente preventivo. Ele não é feito, ele é feito para você sentir uma dor 24 horas ou se você fazer prevenções de profilaxia Sim, que você necessita. perfeito. Então, essa é a lógica do plano odontológico. Então, você tem que crescer essa identidade com o plano junto ao seu cliente. Você tem que começar a falar assim, você gostou? Se preveniu, né? Tá tudo certo. Vamos começar a falar do plano de saúde. O plano de saúde é preventivo, é o mesmo sentido. Começou. Agora, tá protegendo você em vida, tá protegendo você tranquilamente, vamos começar a pensar da sua família. Uhum. Ou você é empresário, bacana, vamos começar a cuidar da sua empresa. Uhum. Você viaja... E aí você vai crescendo. O corretor não precisa depender da rotatividade de um plano para se manter. Entendeu? Ele precisa, na verdade, crescer junto com o cliente no conhecimento do plano que ele tem. Uhum. Muito bom. Entendeu? E Cara, você tá falando de 2049. Tem noção?
Mais ou menos. Há 10 mil anos à frente. 10 mil anos à frente. Onde a Fernanda estava. Ela vai estar lá. Ela estará lá. Nós temos um plano, né, pra gente se congelar e tal. Mas isso é o futuro, isso mesmo. É, exatamente. Gente, É o futuro. isso. É o futuro que a gente espera que Que aconteça. nós estamos entendeu? plantando. Pra trabalhar para que isso aí aconteça. Mas eu acho importante esse podcast exatamente por causa disso. Porque a grande realidade é, como a Fê falou, às vezes a gente passa, a gente tem pouco tempo pra gente poder explicar as coisas para as pessoas. Um treinamento geralmente dura 1 hora, 2 horas, ou até alguns dias, quando a gente fala de legislação, Uhum. que é muito importante. Eu acho que falta um curso de formação de corretores, né? Um curso real, na realidade. Não, lógico, Exato. é importante. A letra fria da nossa legislação é muito importante e precisa ser feita. Eu acho, para ser sincero, não é porque ele está aqui, ele é advogado, eu acho que legislação, processo civil, código civil, código do consumidor é algo que a gente tinha que, cara, que eu falo pro meu filho que tem 13 anos ler. Ele fala, pai, é um saco. Eu, não é um saco, são seus direitos, Uhum. são as coisas que você tem que aprender. Isso é cidadania, cara. Exatamente. Nossa, Exatamente. Legal. Princípio Mas básico, isso é legal. Isso Isso é sensacional. legal. Existem projetos, né? Existem projetos de lei. Não, infelizmente, o civil, o processo civil é algo muito mais específico, um pouco mais na frente. Mas trazer direito constitucional, pelo menos do artigo 1º ao 7º, pelo menos aquela aulinha do 1 ao 7º ali, ó, lá no molequinho lá da 7ª série, da 8ª série. Isso é cidadania, cara. O cara vai aprender os próprios direitos, o que o Estado tem que fazer por ele. Sim, entendeu? exato. E o brasileiro não sabe. O brasileiro não sabe, infelizmente. Infelizmente, nós não temos essa cultura. Isso aí é, porra, brilhante. Não, isso é uma Maravilhoso cultura, isso aí. isso é uma cultura muito americana, né? Ou seja, tipo, você vê que o americano ele cita muito, parece uma coisa pedante quando ele cita muito, mas a Constituição diz tal coisa, mas a Constituição fala isso. É como se, não, cara, porque ele acha que ele é muito foda. Não, na verdade ele tá exercendo a cidadania e o direito dele. Exatamente. Né? Ele tem isso entranhado na cultura dele. Na cultura, e isso é uma coisa que a gente Nossa, tem que que trocar, assim, da gente. Então, podcasts como esse, como outros que eu vejo, são interessantes por causa disso. É você dar eu acho que isso aqui não deve chegar somente ao corretor. É o cliente saber como é a vida do corretor, o cliente saber como é a vida de uma operadora, porque o cliente também reclama. Essa operadora cortou tal clínica. Mas, cara, por quê? Você sabe como está sendo feito, você sabe como é esse batimento de glosa daquilo que está sendo feito. Não dá para saber. Mas se você escuta, se você sabe, se tem uma pessoa que fala sobre isso, então, consequentemente, você passa a saber. Sim. Né? E, lógico, também tem que ter o trabalho com um consultor. Então, voltando lá atrás da pergunta que você fez, eu acho que o nosso maior trabalho é esse. É ser consultivo com a operadora, ser consultivo com os nossos corretores, trazer o máximo de produtos. Sim, essa é a base da assessoria e da consultoria. Só que não é só isso. É trazer conhecimento. Eu estou muito feliz, por exemplo, com um corretor que chegou essa semana para mim. Ele já começou a falar, pô, Marcelo, eu não quero só o cotador. Eu quero saber como eu faço para gerar leads. Eu quero saber como é que eu tenho um CRM. Eu falei, não, olha, tem CRM Gatu, tu vai lá, baixa o Betrix 24, muito bom, faz tal coisa. Pô, Marcelo, como é que é um funil de vendas? O cara tá buscando conhecimento. Pô. Exatamente. E isso é uma coisa, gente, que o dono da assessoria tem que entender, e alguns fazem, outros não, que você tem que sentar com o cara e ensinar. Porque tem isso no mercado também. Isso, infelizmente, acontece em qualquer mercado, não é só nosso. Você não passa informação com medo que a pessoa fique melhor do que você. Puta, Exato. Isso aí é... Entendeu? Então, essa é a grande realidade. Só que isso não pode acontecer. A grande realidade é que, em sociedade, a gente tem que ensinar para as pessoas que, cara, se o cara te ultrapassa, você fez um puta de um trabalho. Exato. Verdade. Pra mim, é uma coisa... Isso aí, mas isso aí isso aí é coisa do meu pai mesmo. Ele fala assim, filho, dividir é crescer. Olha, que legal. Dividir é crescer. Que legal. Ninguém cresce sozinho. Não. E a gente tem que aprender isso principalmente no nosso mercado, que o nosso mercado ele realmente é muito afunilado, ele é bem pequeno nesse sentido, as pessoas geralmente são as mesmas. Só que a gente tem que aprender, cara, se você ensinar o corretor, eu brinco muito, a gente começou como corretora e aí tinha consultores internos. E esses consultores internos se tornaram corretores que se tornaram assessorados hoje em dia. Cara, isso para mim é uma vitória enorme. Então, o cara aprendeu comigo o empreendedorismo,
Ele aprendeu comigo como ter a parte contábil. Ele aprendeu na verdade com a Sandra, que eu sou péssimo nisso. Mas aprendeu como gerar o marketing dele. Nem que seja, não precisa ser Core, ele está brincando aqui, pode ser Canva. Então, como fazer uma peça, uma apresentação pessoal dele, como fazer isso, e o cara hoje é um assessorado. Aí você fala, cara, então eu fiz um bom trabalho. E se ele se tornar uma assessoria, melhor ainda, porque ele vai se tornar um par meu e eu vou poder trocar com ele. Pô, o que você fez que deu certo? Olha, eu faço isso. Só que a grande realidade é que a gente não consegue fazer isso hoje. Por quê? A gente não debate muito sobre isso. Um dos paradigmas do seguro é que o nosso mercado é um grande leilão. E não precisa ser assim. Não precisa ser assim. Entendeu? Eu ia Não falar que era precisa. prostituído, ele foi mais chique, falou, é um grande leilão. Eu ia falar, esse mercado é muito prostituído. Aí ele foi chique e falou, grande leilão. Entendeu? Ele é chique, né? É outro nível. Doutora Edgar. Então, assim, a grande realidade é que é um grande leilão. É prostituído, essa palavra. Então, a gente tem que aprender entre os donos de assessoria, entre os donos de corretora, a falar assim, cara, o que você faz que dá certo? O que dá certo? Vamos tentar ajudar o corretor de seguro. E não falar assim, não, eu não quero que ele venda, ele não pode saber como é que é uma operadora, senão ele vai diretamente na operadora. Como assim, cara? Com sentido. Entendeu? O cara tem que fazer. Sim. E se ele for bom, eu estou podendo uma pessoa que é muito boa, que vai fazer meu mercado crescer. Isso. Então, eu não posso fazer isso. Então, o trabalho da assessoria com o operador é como eu falei para vocês, e com o corretor é fazer com que ele cresça. Então, eu acho muito bacana, quando eu vou numa corretora, eu comecei com 2 consultores. Hoje tem 10, tem 15, tem 20. Ah, Marcelo, ele só vende para mim? Não, tem códigos que eu já abri direto. Porque o cara chega num passo de produção tão grande, que eu falo, agora você não precisa mais de mim. Pô, Marcelo, mas eu quero ficar. Você consegue nas suas próprias pernas, cara. Olha que você legal. não precisa de mim. E isso é um conceito meu e da Sandra. A gente não pode vetar o crescimento de ninguém. Exato. A gente tem que exaltar o crescimento dos outros. E lá na frente, porque isso, por incrível que pareça, eu aprendi com meu pai. Porque meu pai é um cara que ensinou muita gente no mercado. Então, hoje é difícil ter uma pessoa que não passou pela escola Aliança do Dr. Edgar. A Fernanda estava lá. Eu estava lá. A Fernanda Eu estava lá. estava lá. Então, assim, a grande realidade é que ninguém passou por isso. E hoje meu pai fala com muito orgulho disso. Pô, a pessoa foi meu estagiário, o pessoal começou comigo, o cara fez tal coisa, onde é que o cara tá hoje, entendeu? Então, para ele é um sinal de orgulho. Ou seja, eu fiz, eu ajudei, eu formei, e hoje uma mão lava a outra. Então, o cara tá numa mega operadora, é diretor, superintendente, dono, e ele conversa com meu pai e fala, pô, cara, você me ajudou. Pô, eu lembro quando o Dr. Edgar me deu aquele insight. Então, ele volta para fazer novos negócios. E aí flui, é uma roda. Só que o mercado, às vezes, não consegue ver isso. Você vê como concorrente. Eu não vejo nenhuma assessoria como total concorrente. Eles são concorrentes, a gente tem que se preparar para concorrer com eles? Sim. Só que eu também tenho que fazer esse marketing reverso de entender como ele funciona. Então, o que o cara faz que é muito bom? Porque, lógico, existe também o conceito da empatia. Vai ter corretor que vai preferir ficar comigo, vai ter corretor que vai preferir ficar com outros corretores. E metodologias distintas também, né? É a mesma ideia, a mesma identidade, mas metodologias distintas. Metodologias distintas. Então, você consegue fazer. Então, tem mercado para todo mundo. Sim. Cara, são mais de 1.000 corretores que entram todo mês. Então, você consegue mostrar para eles quais são as possibilidades. E você tentar profissionalizar. O que a gente tenta fazer hoje é profissionalizar o nosso ramo. Então, por exemplo, é tirar o cara desse looping de que eu não posso ter uma empresa, eu não posso ter um CNPJ. Então, hoje, poucos corretores sabem disso. Eles podem ter um CNPJ, eles podem ter uma abertura de conta digital mesmo, que é extremamente simples, baseada no MEI deles. Hoje, muitas operadoras aceitam MEI. Entendeu? Hoje você pode ter, inclusive, uma SUSEP empresarial somente com o MEI. Entendeu? E os corretores não sabem disso. Então, cara, vai lá, pensa no seu futuro, mesmo que seja um mês, paga o seu DAS, para quando você se aposentar, você ter ali um mínimo de alguma coisa. Exatamente. Entendeu? Realmente pensa no seu futuro de forma geral. E é o que a gente tenta fazer hoje, assim. É difícil? É muitas vezes difícil. Muitas vezes a gente fala, eu agora falo, porque você sabe, acho que sabe muito. Não, é porque eu passei por muita coisa, apesar de novo. Então, eu passei por muita coisa de entender como ele pode crescer.
E é aquela coisa, às vezes o corretor chega meio reticente comigo, assim, pô, mas como você falou, tem muitos donos de assessoria que são extremamente inatingíveis. E eu brinco que na WME, nem sala eu tenho. Todo dia eu sento numa mesa diferente. Entendeu? Tipo, assim, uma mesa como essa, eu sento de um lado, você senta do outro, o Rafa fica no outro. A gente tentou fazer algo extremamente tecnológico, então hoje a gente pensa para as operadoras, a gente traz todas as informações, então o Rafael hoje consegue responder com extrema rapidez, tem respostas já pré-estabelecidas de processo e tal. A gente faz muito videozinho, né? Eu até tenho que gravar outros vídeos essa semana, explicando, olha, como é que eu passo uma proposta, como é que eu gero uma nota, né? Para que ele realmente se prepare para aquilo. Porque a gente também aprendeu com o tempo que ler, o corretor realmente tem tempo. O brasileiro não gosta de ler. Isso, infelizmente, essa é a realidade. Então, o vídeo hoje, um vídeo de 15 segundos, de 30 segundos, explicando para ele como ele faz uma cotação. Isso ajuda muito a fazer isso. Muito. Entendeu? Então, ele fala, cara, Marcelo, agora foi. Entendeu? Clicar aqui, botar ali, entendeu? E explicar certas coisas para eles. E também na formação das equipes deles, né? É difícil. Então, todo dia eu brinco, eu desliguei meu celular aqui, porque se eu não desligar o celular, meu celular não para de tocar um minuto. Então, é sábado, é domingo, é de noite. Eu tinha aquela ilusão, né? Que é a ilusão do empreendedor de que achar que não, agora eu vou ter tempo. Tudo certo. Agora eu vou ter tempo. Na verdade, você deixa de ter tempo, mas é muito prazeroso. Entendeu? É muito prazeroso. Né? E quem quiser ir lá, gente, como o Wilker foi, quer tomar um café, quer conversar. Eu não tenho essa obrigatoriedade, tem que vender para mim. Não, cara, você quer conhecer o mercado, quer saber o que você quer fazer? Você tá comigo, eu vou te falar. Não importa se você vai vender para mim ou não. E eu sugiro, gente, quem está começando nesse mercado, quem tirou seu SUSEP, quem está nessa situação, vá numa assessoria, sabe? Sim. A WME é uma assessoria massa, assim, tem outras assessorias, quem quiser conhecer também. Não, mas vá, porque eu acho que você tem um braço ali para te ajudar. E depois que se sentir confortável e seguir voo solo, mas eu acho que esse momento de você se especializar e ter uma estrutura de uma assessoria, principalmente igual da WME, assim, eu acho que faz muito sentido, é muito bom. O Marcelo, ele traz uma ideia até às vezes de você criar como se fosse um selo de garantia. Por exemplo, uma corretora que passa por uma assessoria dessa, não só como assessoria, mas que consome todos os produtos que você fornece, os treinamentos que você dá, como você falou, eu tenho 25 treinamentos prontos. É só uma ideia aqui, uma viagem, mas assim, seria legal, como se fosse um selo. Olha, eu passei por esse aqui, eu passei pelo selo legal, WME. Legal. Eu tenho o bottom na minha camisa do treinamento WME aqui. Legal, assim, muito acho legal. isso. Um certificado. Exatamente, evoluir, né? A gente teve uma ideia meio maluca aí um tempo atrás. Que assim, não foi nem minha essa ideia, tá? A gente gosta muito de conversar tal, e falar sobre o mercado. Um brainstorm legal, porque toda terça-feira a gente senta na mesa e todo mundo ali tem voz igual. O conceito de brainstorm no Brasil é o chefe fala e todo mundo escuta. Mas o conceito base do brainstorm é o chefe se cala e escuta os outros. Isso. Então é aquele momento que você se cala e você tem os insights baseados na pessoa que tá ali trabalhando diretamente com as coisas. E aí teve essa ideia que era muito legal, que era o seguinte, pô, Marcelo, não tem o iFood que você tem que avaliar o cara, não tem o médico que tem lá a avaliação, por que não tem isso com o corretor? É verdade. Entendeu? Devia ter, Marcelo. Entendeu? Porque assim, aí eu falo, pô, aquele cara é especialista em seguros, pô, esse cara tem, tipo... Aí eu falei, pô, meio que um Uber, assim, né? Aí ele falou, pô, Marcelo, é uma ideia legal, lógico, é uma ideia totalmente viajante, assim, mas... Eu não acho. Mas é uma ideia legal pro nosso mercado, porque aí você vai ver... Você coloca, pô, esse aqui passou pela assessoria WME, tipo, ele tem um selo de qualidade legal, tem um selo, né? Assim, e a gente tem buscado, Maneiro, legal. A gente tem uma vertente na assessoria, que é a vertente de business, né, de treinamentos. E a gente, na verdade, está começando ainda, porque, cara, vou ser sincero, eu não tenho tempo nem para respirar. Imagina, bastante coisa assim. Porque é operadora fora de Brasília, operadora em Brasília, operadora em implantação, corretoras em implantação. Então, não tenho tempo muito de respirar. Mas a gente tem essa vertente porque a gente acha que tem que ser profissional. A gente precisa se profissionalizar, a gente tem que sair das sombras do amadorismo, de que a gente é só uma opção. Então, a gente tem tentado fazer isso. A gente tem conseguido, às vezes a gente não consegue, é normal.
Não dá para ser perfeito o tempo todo, não existe isso na nossa, é só perfeição. Mentira! Às vezes a gente erramos. Mas assim, Normal, a gente aprende e aí mais. que isso que aprende. exatamente, Pronto, tá aí. Aí que você aprende com erro. Senão, porque se você falasse que você não tivesse errado, você não teria. Eu teria até questionar. Falar, mas ele não errou, então ele não é bom. Porque só quem é bom é quem tentou e aí por isso errou. Lembra do Michael Jordan, você falou. A gente já fez muita coisa errada, assim, a gente já... E todo dia a gente para e fala assim, nossa, que besteira, né? A gente devia ter feito de outra forma. Então, todo dia, como você falou, quem fala, não, só deu certo, aqui é só vitória. Isso aí, entendeu? Então, Mentira. Porque a grande realidade é que as pessoas só contam as cachaças, mas não contam os tombos. Exatamente. Isso é verdade. Então, essa é a verdade. Então, mas você tem que contar os tombos, a pessoa tem que saber, tipo, cara, não deu certo. Não faça isso, por favor. Né? Então, isso ajuda muito, isso que a gente tenta passar lá. E cada vez mais a gente tem conseguido passar, graças a Deus, com mais informação, mais tecnologia. Dá muito trabalho, mas é o prazer de tentar ajudar as pessoas. Mas mesmo. ótimo, já tem aí. Marcelo, vamos finalizar aqui. Muito mas obrigada. Dá pra gente ficar por horas aqui. Dá pra ficar de horas. Então, assim, vamos fazer o número 2. Número 2, bora. Marcelo, assim, eu espero que as pessoas que estejam assistindo consigam entender esse... que eu acho assim, você extraordinário. Que, por esse pouquinho de tempo que a gente trouxe o Marcelo aqui, entender um pouquinho que profissional, que exemplo, que cara a ser seguido. Que sensibilidade, né? O que ele trouxe para o mercado com a assessoria dele, o carinho que ele tem pelo mercado. E a base que você trouxe de uma outra situação, de uma outra vivência, esse insight que você teve de trazer essa estrutura para o mercado de seguro. Assim, muito obrigada. Você é um cara, assim, que eu tenho uma admiração profunda, uma amizade, um carinho. Né? 10 mil anos. 10 mil anos. Então, poxa, muito obrigada por você dividir esse pedacinho. Por favor, volte em outras vezes, porque tem muito tema pra gente conversar. Muita coisa, por favor. Muita coisa pra conversar mesmo. Não. Cara, muito obrigado por você ter vindo, viu? Foi muito divertido. Essa semana eu tava numa reunião com um provável parceiro, e aí ele falou pra mim assim, sabe jogar pôquer? Aí eu tenho vontade de jogar pôquer, mas eu sempre pensei em pôquer pelo jogo, só assim. Todo empreendedor precisa entender o pôquer. Eu jogo. Aí, pois é, olha só, olha aí, ó. Tá vendo? Aí eu fui e falei assim, então me ensina. Ele falou, vou te ensinar. Aí firmou um compromisso, vou te ensinar. Ele já mandou um monte de vídeos pra mim aqui e tal. Cara, ele é assim, bora fazer, então vambora. E aí, eu já tô assistindo alguns e eu sempre tive vontade, mas eu nunca tinha visto o pôquer com uma questão estratégica, né? Eu queria jogar pôquer pra me divertir com o pôquer, né? Sim. Aí eu me lembro, você falando da hotelaria, e eu pensei assim, falei, cara, olha só, se você tiver a cabeça aberta pra receber isso aí, alguém chegou pra você e falou assim, Marcelo, a hotelaria vai te dar essa visão aqui, e você acolheu isso e foi lá e sem comentários, né? O que isso trouxe pra você. Se você estiver preparado para isso, aberto para conhecimento diverso, a ideia do seu pai de conhecer de tudo um pouquinho. Poxa, essa base familiar que você teve. Essa questão de, o cara foi ajudar a minha mãe com 3 filhos, minha mãe estava fazendo odontologia, o cara formado em administração, e ele foi estudar odontologia para ajudar a minha mãe. Perfeito, isso é sensacional. Mas você soube utilizar essa base familiar, porque tem muita gente que tem uma base familiar maravilhosa e não caga. Usa, né? Não usa, né? Então, assim, você teve um mindset, sabe, assim, muito bom. Tipo, muito legal. Cara, demorou, mas eu usei. Mas aí você estava se encontrando como exatamente, profissional. Você estava se organizando. Todo mundo passa por isso. Entendeu? Se eu contar aqui meus corres, minha filha, as baixarias que eu já fiz, ninguém precisa saber. Algumas baixarias. Alguns pensamentos nada a ver que a gente teve, mas a gente é adolescente, jovem, a gente tem isso, mas você fez uma virada de chave. Essa virada de chave, tipo assim, vou pra cá, depois eu vou pra lá e eu vou vir com uma base violenta, eu vou mudar esse mercado. E soube juntar tudo pra fazer uma bagagem e usou, né? Tá usando agora, utilizando isso de forma positiva, correta, produtiva. Olha, e eu... Claudinha, agora vai, porque a Claudinha, você falou de rede, cara, pronto, você ganhou, Cláudia. Você me conquistou de um jeito. Tá bom, vou passar o bastão, que ela vai estar agora em todas as empresas que você for Todos. Quando os nossos convidados vêm, aí eu vou utilizar uma frase sua, a gente estuda muito convidado. E a gente conversa muito sobre a pessoa, o histórico, tudo.
a gente precisa entender como é que é a vida de vocês também. Investigamos sua vida. Total, 007. Espião. Ou espião. Então, aquilo eu não fiz. E assim, é muito legal saber que alguém no mercado tem a sensibilidade de ver que existe a rede credenciada. Uhum. Porque, e eu não tô falando mal dos corretores, não é isso. É porque essa minha área, ela é uma área que ela não é vista. Sim. Só Verdade. que as pessoas, elas só querem saber da área de rede credenciada na hora da venda, mas uma pequena parcela. Só aquela E a primeira slide, rede credenciada, ela é gigantesca. Ela tem tanta informação, ela tem tanta chave, não sei o quê. E eu gosto da Lu porque ela entendeu quando eu gritava, quando eu descabelava, quando eu falava, não é assim. Cara, ela entendeu. Cara, não é só o hospital. Eu tenho um médico fulano de tal, meu ambulatório é assim, eu tenho não sei o quê. É isso. Sim, verdade. Entendeu? E quando você trouxe isso pra mim, eu trouxe. Aí eu fiquei muito Legal, feliz. tem uma pessoa que tem essa sensibilidade. Cara, né? ele teve a sensibilidade de ver o que ninguém vê. Sim. Os corretores, de uma forma em geral, talvez isso seja até um pouco chato, porque falar de rede é uma discussão gigantesca. A gente pode passar horas Horas discutindo. falando, assim, verdade. Mas saber que alguém, em algum momento, parou para entender. Eu não quero saber se a Bradesco tem deve estar no básico. Eu não quero saber se a CNU tem só não sei o que, seguro, Sul-América. Não, todos têm o mesmo objetivo, mas cada um tem um caixa diferente. Cada um tem um público diferente. Sim. É uma infinidade de situações. E o corretor, muitas vezes, ele não vê isso. Não, eu raramente vê, na verdade. Mas que bom que você é assessoria que Então, vai mostrar isso pros caras. Cara, Você traz essa informação. apaixonada estou. Obrigada, Marcelo, obrigada mesmo, assim. Não, Volte. Legal. E fala do seu canal, do arroba, canal né? O arroba, como é que é? Sim, Cara, tem o da WME, que é o @WME Consultoria, e o @WME Seguros. Tem o meu, que é o Segura aí BR. Segura aí, BR. Uhum. É Segura aí BR mesmo. E, cara, eu só tenho a agradecer vocês. Eu acho que o que vocês estão fazendo é algo totalmente inovador. Que eu já tinha pensado assim, cara, alguém poderia fazer, né? Eu acho que é legal que alguém faça isso e traga isso para o mercado. Eu acho que vocês fizeram algo que está modificando. É uma troca de pensamento mesmo que eu acho interessante. Agradecer os elogios, eu realmente falo que eu sou muito humilde mesmo. Eu acho, toda vez Você é assim, uma Marcelo, fera, você meu fez irmão. isso. Eu falei, Você cara, é mais ou menos aí e tal. Você Tá é dizendo, né? Eu maravilhoso. aceito. Marcelo, você é Mas maravilhoso. e saber que realmente tem pessoas que se preocupam com esse lado do corretor e que se preocupam com essa vertente. Então, assim, muito obrigado pelo espaço, pelo tempo, pela conversa antes, a conversa Sempre agora. de portas abertas para você. Entendeu? E o que vocês precisarem, a gente está à disposição, não só eu, Maravilha. como a Sandra, tá, todo mundo que trabalha com a gente. Maravilha. Pode bater lá, pode bater um café. Uhum. Como eu falei, né? A família colombiana a gente não dá café pra ninguém. Até porque não pode, senão minha avó vai lá e bate na gente. Mas a grande realidade é essa, assim. Muito obrigado pelo espaço. Parabéns pelo espaço, acho que é o principal, assim. É muito encorajador ver que as pessoas fazem isso. É muito interessante. Eu sou fã de podcast, prometo que um dia tenho um. Mas... Convida a gente. entendeu? Mas eu acho, assim, que é muito legal, assim. Parabéns mesmo. Obrigada. Agradeço. E estou à disposição. É muito legal, cara. obrigada. Muito obrigado mesmo. Muito Salve, legal. salve, galera. Um beijão aí, né? Obrigada por tudo, obrigada por vocês assistirem, obrigada por vocês estarem aqui até o final. Gostou? Por favor, curta, compartilhe, aperta o sininho aqui, Deixa seu like. deixe seu like. Faz perguntas também, tá? Participa. Interage lá com a gente. Tanto no canal do YouTube quanto no Instagram. Manda perguntas. Quer fazer pergunta pro Marcelo? Manda pergunta lá. O Marcelo vai responder também. Então participe, interage, que tá muito divertido. Ele está se divertindo muito. Eu espero Legal. que vocês estejam se divertindo também. Então, muito obrigada. Valeu. E é isso. Até o próximo episódio. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, Beijo. gente. Valeu. Valeu.